pessoal, estamos aqui hoje, episódio 5. Nosso convidado de hoje é Will Siqueira. O homem é assador, pitmaster, faixa preta de jiu-jitsu. Até eu tô aqui voando como homem bombril, meu mundo de coisa. Mil e uma utilidades. Então, vamos começar o seguinte. Explica pra gente o que é ser assador, o pitmaster, que me deixou curioso. Eu não lhe perguntei, esperei pra perguntar aqui. Certo. Né? E professor de jiu-jitsu já sabe. Mas dá a tua explicação aí. Isso é bom, meu hobby. Então, pessoal, meu nome é Wilson Moraes. Muitos me conhecem como Will ou Will Siqueira. Como o Wagner falou, sou pitmaster, sou assador. O que é pitmaster? Isso. Vamos lá. Pitmaster hoje é quem opera um pit smoker. O pit smoker é aquela churrasqueira americana que você já viu no vídeo. Entendeu? Então, assim, quem opera um equipamento de churrasco americano, né, de uma defumação, leva o nome de pitmaster. Mas não é só operar o equipamento. Né? A questão dos estudos, a técnica para fazer isso. Então, hoje eu sou assador, trabalho com parrilha, trabalho com churrasqueira, a questão dos festivais em si. Então, todo churrasqueiro hoje passou a ter o nome de assador. E dentro do churrasco eu me especializei para o churrasco americano, o qual hoje eu sou pitmaster. Então, por isso, eu sempre na divulgação dos festivais, dos eventos, falar como assador e pitmaster. E até a minha base de estudo hoje, né, para o churrasco americano, ele é texana, raiz texana. Tanto que o meu equipamento hoje, né, que é o lampião, o pequenininho, né, tem só 5,20 m a besteirinha. E assim, ele é um equipamento hoje no padrão, né, como tem nos Estados Unidos, que é um equipamento de fluxo direto. Porque existem dois tipos de equipamentos para defumação, que a gente fala, é mais coisas técnicas. Eu sei que você não consegue entender, mas depois eu vou até estar botando no Instagram. Mas pode falar, porque deve ter gente aí que vai entender. Tanto para vocês e para a galera ficar botando algum conteúdo também no Instagram falando sobre isso. Uhum. Que o equipamento de fluxo reverso, né, ele é aquele que a fumaça lá passa 2 vezes, né, dentro do equipamento até sair. Então nós temos um equipamento hoje que ele tem uma entrada quando eu alimento a lenha, e a fumaça, né, com o fluxo, ela vai passar por cima das carnes, saborizando as carnes. No caso, o meu equipamento, é um fluxo direto. A fumaça passa uma única vez dentro do equipamento, já temperando as carnes e procurando a primeira saída, que é a chaminé, que está no lado oposto da caixa de fogo. Já o equipamento de fluxo reverso, ele tem uma firebox, que é a caixa onde a gente alimenta a lenha e carvão. A fumaça ela vai passar por dentro da câmara de defumação. Tem umas placas que protegem a primeira pancada de temperatura nas carnes. E a fumaça ela volta procurando a saída, que ela não vai estar no lado oposto, e sim no mesmo lado da firebox. Então a fumaça é um agente nós utilizamos para temperar a carne. Então você vai comer daqui a pouco, vai experimentar. São carnes que passaram 12 horas no processo, né, entre defumação e processo de cocção. Então existem 2 tipos de equipamento, mas ambos os pitmasters operam hoje. Tá? Então existe uma infinidade de equipamentos de defumação hoje, não só os pits que a gente tem feito, esse que eu tenho, mas os pits menores de mesa, que a gente chama de pit table. Eu tenho um desse, que foi o meu primeiro equipamento, como equipamentos hoje que são verticais, que também fazem a defumação. Então o leque é muito grande hoje com relação a equipamentos para defumação. Caramba, meu irmão, é uma ciência. Desculpa incomodar o goleiro. É uma ciência, meu irmão. O cara fala isso. Eu achei que ele metia a carne na grelha lá e tchau. O gosto, né? Não, a gente leigo, né? A gente pensa. O churrasco americano, ele não... Assim, hoje já se vê a grelha no churrasco americano, tá? Tanto que muita gente vê, você vê muito em filme, até alguma coisa você vê americano, o churrasco americano é o quê? Hambúrguer e hot dog que eles fazem com a churrasqueira. Só que isso aí é coisa mais antiga, né? Já se está utilizando grelhas hoje no churrasco americano. Porém, as carnes hoje, que são as mais utilizadas no churrasco americano, são os cortes bovinos e suínos, e até diferente dos nossos cortes. Tipo, eles fazem muito costela bovina, a costela suína, o brisket, que é o peito bovino, e frango. São os 4 principais cortes. E eles fazem muitas linguiças também, artesanais, e são defumadas. E a diferença do churrasco brasileiro para o churrasco americano é que a carne ela é feita 100% dentro daquele equipamento. Ela não sai de lá e vai para a grelha. A gente já adaptamos aqui no Brasil, tanto que o nome do churrasco americano é American Barbecue. No Brasil, é o Brazilian Barbecue, porque usamos as técnicas do churrasco americano para os brasileiros, com cortes brasileiros, onde nós trabalhamos com dupla cocção, ou seja, eu defumo por um tempo e finalizo na grelha. Então a gente consegue, você já vai ver hoje alguns cortes de churrasco, a própria costela bovina mesmo. Pronto, um exemplo, o cupim. Lá nos Estados Unidos, o gado de lá não tem cupim.
É aquele gado que ele já tem as costas retas, né? Que são, porque tipo, o cupim hoje, ele é derivado dos zebuínos, né? O gado que tem aquela bola, que é toda a classe dos zebuínos, os Nelores, ele tem tanto que hoje existe o cruzamento dos gados que existe nos Estados Unidos, são o Angus, né? Ou o Wagyu, e no cruzamento com os Nelores, né, chama de Nelangos. O pessoal a gente até brinca, é um Nelango, já é um cruzamento já das raças que a gente consegue ter uma qualidade melhor do gado. Porém, nos Estados Unidos não tem os Nelores, né? É só gado Angus ou Wagyu, aquelas carnes com um padrão de qualidade já são com um grau de armoreio altíssimo, então é totalmente diferente. E o cupim não é uma carne que você encontra fácil lá nos Estados Unidos. Então, assim, não é uma carne que está no cardápio do churrasco americano, pela questão da acessibilidade. Até se tem, já se encontra nos supermercados para poder fazer, mas não é tipo, comparado a uma costela que você encontra costela aqui, o brisket, por exemplo, lá o forte é o peito bovino, que é o brisket. Nós temos o brisket aqui também, no Brasil. Porém, para que a cultura do brasileiro viesse a aceitar o brisket como corte para churrasco defumado, muita gente colocou o peito bovino, até um amigo, o Marquinhos, fala muito, que é a carne que o pessoal usa para fazer sopa ou fazer guisado. Caramba, que é a carne para dar depressão, entendeu? Então, hoje, o brisket, a gente pega uma peça inteira, do peito inteiro, né? Metade do peito do boi, no corte que tem específico que a gente fazer o brisket, e é uma carne que pode passar até 16 horas dentro do equipamento defumando. Quando ela sai desmanchando. O Will também é cultura, meu irmão. Fica aí. Ô, professor, para não fugir um pouco aí dessa ciência aí, a madeira que é usada nessa defumação é uma madeira apropriada ou qualquer madeira serve? Lá nos Estados Unidos em si, eles usam as madeiras. É uma área muito rica, né, com relação à parte de madeiras. Tanto os equipamentos, eles utilizam bastante as madeiras de lá. Se dá por necessidade, até porque mudou muito, né? De quando eu comecei para cá, né, de 2019, 2020, a gente já estudando a defumação, a principal base é que foi passado para a gente que a lenha tem que ser uma lenha frutífera. Tá? Existe algumas, mas nem todas frutíferas, tá? Por que ele fala isso? A gente estava acostumado a ver no passado, um exemplo, churrasco fogo de chão. Vai botar um espeto, botar a costela lá, qualquer madeira que você encontrar, os caras saem tocando fogo lá. E não é bem assim. Se fazia de formas erradas, algumas pessoas já fazendo certo, tanto que, tipo, por exemplo, eu não posso usar lenhas que sejam resinosas. Por exemplo, se eu pego um pé de... Apesar de já ter estudos, algumas pessoas já fizeram testes, já dizem que pode, só que, tipo, de acordo com até um estudo brasileiro, tem um pitmaster brasileiro, que ele fez um estudo de lenhas no Brasil que podem ser legais para poder, né, ser feita a defumação. Então, a principal base tem que ser lenhas frutíferas, tá? Mas nem todas. Por exemplo, a manga a gente não pode. O caju a gente não pode. Aí até na época, quando eu comecei a fazer os estudos para me interessei pela defumação, se falava, quer saber se a lenha ela é legal para defumar, passe no nome da fruta, né? Passe um prego. Se sair alguma seiva do caule, né, não se pode. Por quê? Ela acaba trazendo, essa seiva, ela não vai trazer um gosto legal, mas ela pode até contaminar a carne. Por exemplo, já se tem gente utilizando hoje, por exemplo, o eucalipto para defumação. A gente tem muito forno de pizza, né, ser utilizado o próprio eucalipto. Muita gente usa o briquete, né, que é aquela coisa da cana, e muita gente já usa a própria lenha de eucalipto para fazer os fornos de pizza. Existe a teoria de que ela libera, né, um enxofre. Então, se num local onde vai estar com a carne, exposição à carne por um longo período, vai estar fechado o equipamento e aquela lenha de eucalipto vai estar queimando, então o enxofre ele vai ser ativado, vai ser queimado ali e vai ser colocado na casca da carne, né, que é a defumação, a fumaça ela vai estar temperando, a gente chama de barque, que ela vai gerar uma crosta na carne. Aquela camada mais sequinha, que é o barque, então acaba impregnando, então ela contamina a carne. É o que falavam que o eucalipto não poderia ser utilizado. Porém, aqui no Brasil já tem gente utilizando eucalipto para defumação. Eu hoje utilizo, até para você poder entender. Você já imaginou, a gente compra sacos de carvão, né? É isso. A saca de carvão hoje, R$70, R$80 seria o que a gente compra. Né? Já é um carvão, tem várias madeiras que se utilizam, beleza. Já passou pelo processo de queima ali, não vai estar contaminando. Mas imagina você comprar lenha por quilo. Um saco de lenha hoje,
Dependendo da fruta, se a gente for comprar dentro do segmento hoje de defumação, contando com frete, você vai pagar aí entre 8, 9 e 10 reais no quilo, o quilo da lenha. A sua realidade hoje é essa? É a realidade da gente. Então, aí entra no critério com relação à precificação do produto. Por isso que o churrasco ele tem um valor agregado devido aos insumos, não só a carne, mas todo o investimento para isso. Consegui hoje, né, através de um amigo também que é pit master aqui, Marcel, Marquinhos, que a gente já consegue trazer uma lenha de Recife pra gente, na verdade de aldeia, lá de Pernambuco. Então a gente já consegue comprar no fornecedor lenha de algaroba. A gente já utiliza para defumação também, dá um sabor legal na carne. E é uma forma que nós conseguimos de comprar o insumo, o principal insumo da gente, que é a lenha para fazer a defumação mais em conta. Porque, tipo, eu mandava trazer de São Paulo para cá. Média 200, 300 quilos de lenha. Daria o quê? 4, 5 sacos daquele de farinha de lenha para fazer o quê? Passar 15 dias. Hoje, como eu já estou com uma demanda muito grande de defumação, esse colega também, a gente já tem o custo, ele vai com uma caminhonete, uma carrocinha, traz lá 20, 30 sacos de Recife, e a gente compra no preço de carvão, praticamente. Então, galera, quando for comprar um hambúrguer aí, não reclama do preço não, meu irmão. Pense no processo. Não, aí tem um porém. Um hambúrguer de qualidade, não, de qualidade. Porque qualquer fast food aí tá fazendo de qualquer jeito. Tô dizendo assim, hambúrguer de qualidade. Porque é a ciência por trás do hambúrguer, meu irmão. Muita gente, eu falo muito isso, as pessoas elas só julgam o resultado, né? Ninguém quer julgar o processo, né? Ninguém quer avaliar o processo. Realmente. Inclusive, tem até um amigo de Brasília que a gente estava conversando, ele postou recente e fez uma divulgação de uns lanches, de um hambúrguer novo no cardápio dele, para um dia específico na semana, ele falou o valor. Aí teve um cidadão que foi lá e comentou. Aí colocou lá, rapaz, 50 reais, eu gosto muito, mas pago nem a pau 50 reais num hambúrguer desse. Então, assim, você só julga o preço, né? E o que está por trás, né? A qualidade está chegando na sua mesa, né, meu irmão? Então, assim, eu falo muito para as pessoas. Quem procura preço não procura qualidade. Existe, como botar entre aspas, porque existe uma forma hoje de... Não é que as pessoas que vendem que um produto que é barato não tem qualidade, não é isso. Mas aquelas pessoas que choram muito por preço, então você não tem como, vamos supor, um produto hoje, quando você lança um produto no mercado, se você não precifica ele correto, e você vende ele barato, e você vê que você está no prejuízo, você vai corrigir seu preço depois, você não consegue. Você vai perder 90% da sua clientela, porque 10% vai entender que você ajustou. Entendeu? Então, isso para tudo, seja com uma garrafa d'água, seja com um copo de suco. O preço ficou errado, o produto lançado com preço errado, ele acaba com o seu negócio. Então, tem que ter muito esse jogo, tem que saber. Então, assim, os insumos hoje que eu utilizo para fazer, desde o hambúrguer ao brisket, que é a carne, tipo, a gente falou do hambúrguer, o hambúrguer, eu faço um processo de defumação mais curto porque eu finalizo na parrilha. Em festivais, ou até mesmo lá na festa da Argos mesmo, eu faço os hambúrgueres 100% defumado. Então, a minha defumação vai 50 minutos a 1 hora, eu já tiro do equipamento como se fosse o padrão lá nos Estados Unidos de fazer uma costelinha suína. Tiro do equipamento, já sirvo para o pessoal, monta os hambúrgueres e já come ali na hora. Como eu já estou com delivery e faço muitas vezes festivais, estações de venda, eu defumo hambúrguer um período, por 30 minutos, dependendo da espessura da gramatura da carne, e finalizo na parrilha. Mas eu tenho uma carne que defumo por 20 minutos e tem uma carne que pode chegar até 16 horas no processo. Então, imagine você ter um equipamento, apesar que o meu equipamento hoje, ele é econômico. A gente pensa muito assim, pelo tamanho, julgo que precisa como se fosse uma caldeira. Tem que estar, um carro, meu irmão. mas ele precisa ter fluxo. Então, o fluxo, eu tenho que ter uma fogueirinha dentro, lá da Firebox, né? A chama pegando fogo lá, a lenha para estar saborizando a carne, eu consigo passar aí e entregar o resultado. Que até então, graças a Deus, todo mundo tem gostado e a gente tem fluído legal aí com esse cenário, introduzindo hoje a cultura do churrasco americano aqui, né, em Maceió, somente. Marechal tem alguns clientes também aqui no Marechal, o pessoal já fiz até eventos aqui também, Barra Nova, mas assim, hoje Maceió já tem, não só através de mim, mas outros colegas que também já fazem também American Barbecue e está bem servido, entendeu? Hoje vale a pena experimentar. Quem não experimentou, convido aí a experimentar. Professor, o que começou primeiro na vida do senhor? Assador, professor de jiu-jitsu. Fala um pouquinho da tua trajetória. Quem veio qual primeiro?
Como você E colocou. como foi que começou? Tu já engaja, como foi que Pois é. começou? Você colocou lá, né? Assador, Assador, pit master, faixa preta de jiu-jitsu. Isso. O jiu-jitsu, na cronologia, né? Ele veio primeiro. Veio primeiro. Eu acho que desde 2011 foi o período logo quando eu comecei a treinar, né? O jiu-jitsu. Uhum. E venho aí, vocês sabem, né, o que a gente vem sofrendo ao longo desses anos. Então, assim, já tive, eu acho que dessa trajetória, até pegar a faixa preta, que aconteceu na graduação no ano passado, algumas lesões, não do jiu-jitsu, mas lesões que me afastaram um pouco. Mas cheguei, eu acho, nessa trajetória aí, estamos falando de 14 anos, né, de jiu-jitsu, né? 2011, né? 14 anos. Então, desses 14 anos, média de 2 anos e meio, 3 anos foi o tempo que eu passei afastado, contando com o que aconteceu na pandemia, né? Então, tivemos aí... você falou da aula. Eu comecei a me dedicar um pouco mais agora no jiu-jitsu, depois da faixa preta, já que a minha desde a faixa marrom a gente já dando apoio, mas ainda não estou 100% com a turma, né? Sempre ajudando dentro do CT, mas aí o jiu-jitsu veio primeiro. Você já chegou na faixa, desculpa interromper, chegou na faixa marrom, o homem já tava dando aula, já tava ensinando, puxou da orelha. Ele vai brincando, Isso é mentira. ele tenta. E assim, seguindo, depois do jiu-jitsu é a minha terapia, né? Então, assim, foi o que me ajudou bastante. Uma das coisas, eu me lembro logo quando comecei a treinar, uma das coisas que me segurou foi uma fase que eu passei na minha vida logo quando eu casei, que a gente acabou perdendo o nosso mesmo bebê, né? Que eram gêmeos. A primeira gestação, né, da minha esposa eram gêmeos. Aí perdemos com 8, foi 12 semanas. Perdemos um, depois perdeu outro, né? Então foi feito por etagem. E assim, para mim era uma terapia, foi a terapia nesse período até quando eu falei para ela, só, você pode estressar qualquer coisa, implique qualquer coisa comigo, só não me impeça de ir para os treinos, porque é a minha terapia. Porque a gente já tinha uma rotina naquela época, até que a minha menina, a Maísa, que é a mais velha, a rotina dela na fase inicial de gestação até quando ela nasceu, era totalmente meio complicado os horários, porque a gente saiu trabalhar comercialmente, eu saía de casa, morava lá no Benito Mendes. Eu saía de 5 horas da manhã, a gente só voltava para casa 10, 11 horas da noite. Por quê? Devido ao trânsito, pro retorno para casa. Aí, nesse momento de trabalho, eu deixava ela grávida na casa da minha sogra, trabalhava, voltava, deixava na casa da minha mãe e ia pro treino. Eu treinava perto da casa da minha mãe, quando dava 11 horas, 10 e meia, 11 horas, ia buscar na casa da minha mãe e ia para lá. Tanto que no dia que a minha filha nasceu, a gente fez toda essa rotina. Quando a gente chegou em casa, 11 horas da noite, 11 e meia, quando ela estava tomando banho, a bolsa chorou. A gente vai e até adaptar. Então, assim, para mim, o jiu-jitsu, eu até digo hoje, não só o jiu-jitsu, mas qualquer esporte que você use como terapia hoje é válida. Só vem agregar, né, irmão? Só vem agregar. Então, de lá para cá, minha terapia, sempre que a gente tá naquela fase, né? Tá no cansaço do dia. Chega ali, é o momento, tá estressado, bicho, o momento de limpar a cabeça é ali. Tanto que, até se você chega em condições de não treinar devido ao seu nível de estresse, é melhor você nem treinar, porque você não vai conseguir. Porque a dedicação você tem que ter, porque, tipo, você tá cuidando de você, cuidando do seu colega. Então, assim, a intenção da gente... Eu li recente... Não, tá com tempo, eu vi até um vídeo falando sobre isso, que a confiança que nós temos dentro do tatame, eu acho que em qualquer luta, hoje, ela é tão assim, diferente do que a gente vê no mundo, fora do tatame, pelo seguinte, é questão da confiança. Como é que eu vou estar dentro de um tatame lutando com você e eu vou imobilizar você e você tem a confiança que eu não vou matar você, que eu não vou machucar você? E a gente passa por isso semanalmente, né? Já pensou? Eu nunca parei pra pensar para pensar. Como é que você tá ali, o cara consegue fazer um movimento com você e passa a sua guarda, faz aquele movimento, a gente tem, no exemplo mineiro mesmo, que é rápido, tudo. Você acaba, bate aquele cansaço, sabe que o cara não vai do nada ali. Aí quando a gente tá falando do jiu-jitsu. Quem pode pensar no MMA? Realmente. E o cara tá ali, igual para você e você vai massacrando. Entendeu? Então, assim, a confiança que você tem. Então, eu acho muito massa isso, porque, tipo, até nesse exemplo do vídeo, o cara fala assim, eu acho que tudo na minha vida tem que partir dali. Se eu preciso de qualquer coisa na minha vida hoje, bom, eu preciso de um cara que vai mexer no meu ar-condicionado. Por que eu vou procurar fora se eu tenho um cara que eu confio que o cara tá ali, o cara pega meu braço, o cara me imobiliza, o cara não vai literalmente, o cara não vai me prejudicar, não vai me machucar. Qual a probabilidade daquele cara me enganar em um serviço? Então, no vídeo ele fala muito isso. Então, assim, hoje é a confiança que a gente tem. Porque quando você sai de casa, eu saio de casa para me divertir. A gente estava falando um pouco nos bastidores sobre competição. Eu não fui de competir.
Mas eu sempre estive no tatame. Tanto que as minhas lesões não foram no tatame. Foram de outros esportes que eu fiz. Então, assim, a confiança que a gente tem hoje, quando a gente entra, sai de casa para treinar e vai, a gente tem que ter na cabeça que, pô, eu vou ali para desestressar, é minha terapia, eu vou me divertir, vou com meus amigos. Eu vou estar, você falou, desde da faixa marrom já dando, a gente procura sempre oferecer a melhor condição de treino para todos os alunos. Entendeu? Então, esse é o legal do jiu-jitsu. Não só do jiu-jitsu, mas, como eu falo, qualquer arte marcial. Então, é a confiança, é o respeito, né? Então, tanto que o respeito que a gente tem hoje de chegar do mais novo ao mais velho, professor, quem sou eu para ensinar nada? Estou ali aprendendo, a gente aprende com vocês, entendeu? Mas, Então, Alisson, o jiu-jitsu, assim, acho que diferenciado de outros esportes, assim, o jiu-jitsu tem mais conceito de família. verdade, é verdade. O jiu-jitsu é... A gente o nosso lema, né, na Argos é mais do que uma família, né? Não é uma fábrica de campeões, é mais do que uma família, né? Então, enquanto muitos pensam somente na competição, em ganhar, a gente está ali para acolher. Então, hoje fica até não só o apelo, até a recomendação para as mulheres mesmo hoje, né? Então, muitas academias hoje já têm, né, uma turma só para mulheres, porque tem muita mulher que tem vontade de lutar, mas fica, poxa, vocês tem muito homem, tudo que as academias que estão buscando hoje uma turma só para mulheres, para crianças, é muito interessante. Sempre você vai ver, se você começar a ver no Instagram ou ver alguma coisa sobre luta, o pessoal está falando muito. Uma criança que faz uma luta, que faz um jiu-jitsu, ela não sofre bullying. Ela não vai qualquer esporte de luta, a criança ela pode até testar, alguém pode até fazer, mas se ela tiver um bom ensinamento, ela não vai aceitar não. Eu tive recentemente uma experiência, digamos, acho que faz um ano e meio, uma experiênciazinha com a minha filha, que estavam fazendo bullying com ela, mas ela resolveu o problema. Você tem ideia, até que eu comecei do colégio naquele dia, ela veio me chamar e pediu para tirar ela do colégio. Aí foi quando eu percebi, vim me alertar, tinha alguma coisa, chamei ela para conversar, mas ela não abriu o jogo não. Aí eu fui explicar o porquê que ela fazia jiu-jitsu, fui explicar o porquê ela tinha que se defender, e fui explicar o porquê ela tem que impor respeito. No outro dia ela foi lá e resolveu o problema. Depois que ela resolveu o problema, eu fui chamado lá, fui lá, e depois que conversei com diretores, com coordenadores, que graças a Deus meu filho não teve problema lá. E muito pelo contrário, o pessoal, quando eu cheguei lá, achei que ia ser atacado, né? Não fui. O pessoal deu muita razão a ela. E achei até estranho isso, né? Porque geralmente... Verdade. Aí, quando a gente saiu na porta, quem entra dentro do carro, eu fiz outra pergunta. E aí, quer sair de colégio agora? Não, agora eu resolvi. Mari, você conhece. Pois é. Beleza. Porque assim, não é estimulando, ninguém está estimulando violência, ninguém está dizendo. Mas ninguém quer ver o filho da gente apanhando. Eu me coloco no lugar do outro pai. Agora, a situação é a seguinte, pô. A partir do momento que você vê sua filha sofrendo, pô, chegou a pedir para sair do colégio, pô. Então o negócio tava complicado, pô. Aí eu disse, não, filha, senta aqui pra gente conversar. Você tá treinando por quê? E o bom que você ainda percebeu e chegou a ter essa abertura, né? Onde muitos não sequer chegam a conversar com os pais. Não, eu converso muito com eles. E aí, por quê? Primeiro, eu não abri o jogo de forma alguma. Só que a gente sabe que tem alguma coisa. A gente não é bicho. Vamos fazer o seguinte, aí foi quando eu entrei nessa onda de se defender, de impor respeito, não aceitar tudo. É a defesa pessoal. Hoje já tem vários casos aí de crianças que se defenderam de situações até piores, né? Então, vale a pena quem tiver seus filhos que pensa, está na dúvida de botar no esporte, faz um teste, bota no jiu-jitsu, tem karatê, tem judô, disciplina, eu acho que ele ensina muito. A luta hoje ensina bastante. É um complemento. Agora também não aí fica aí vai aquele puxão de orelha. Não é como muitos fazem, né? Quer que a escola eduque o filho e ele não eduque em casa. Pô, a gente tá com o professor Isoldo aqui de Morgante, foi o que ele disse. Tocou muito Ele disse, eu estou na minha turma. Eu não educo, a educação é dos pais. Eu posso aconselhar. Ele tocou muito nessa tecla aí. Eu acho que a gente já está saturado de tanta coisa que escutou. Verdade. E assim, até aceitar também. A gente, turmas infantis mesmo, a gente vê, eu acompanho meus filhos no treino, então assim, sempre vai ter. Criança é criança. Até ele entender que ele está ali, os instrutores, os professores estão ali para mostrar o respeito que tem que ser feito e vai conduzindo. Até a criança começar a entender, a ter esse respeito, vai levar uma adaptação. Tudo nós nos adaptamos, né? E para as crianças é diferente também. Então, tem que ter aquela paciência, tem que esperar um pouco para poder eles pegarem.
Agora, saindo Agora- do jiu-jitsu, vamos entrar agora com Peraí, relação. mostra. Olha pra aqui. Olha, quando vocês vierem pra cá, o Will fez certo, viu? Vocês tragam. Não venha com um negocinho de chegar aqui pra tomar aguinha, não, porque é futuro não, viu? Ó, Traga um presentinho das coisas de vocês. que é o seguinte, como você fala, O Will vai explicar aqui. o O Will vai o explicar. jiu-jitsu ele veio primeiro, né? Tá até hoje. E na sequência veio com a ideia de ser um amassador. Pede pra fazer um café pro Will, que ele toma refrigerante, não. Como é fitness, meu amigo. Geração saúde. Obrigado. A gente tudo é. Homem. Então, assim, a fase de assador, ela começou a despertar o interesse através do hambúrguer de 2017. Até conversando com um colega do podcast passado, eu falei um pouco dessa trajetória. Comecei em 2017 com contato com o hambúrguer. Então, o hambúrguer ele é o início e hoje também faz parte do meu dia. Então, 2019 foi quando eu comecei a enfatizar os estudos voltados a churrasco como assador, focando no hambúrguer. Então, foi através de curso de churrasco que eu fiz lá em Maceió, com o Dry Beef, que aprendi a brincar com churrasqueira, né? Então, focado no hambúrguer, a brincar. Aí, quando chegou esse período de 2019, passei 17, 18, 19 estudando, vendo. Quando eu fiz o curso 2019, 2020 foi o momento, em 2019 e 2020, o período que eu me dediquei ao churrasco americano. Tentando trazer algo diferente do hambúrguer para o hambúrguer aqui em Maceió. Né? Então, que foi essa ideia de eu defumar o hambúrguer um pouco e finalizar ele na parrilha. Tá? Aí, a partir de 2020, 19 e 2020, comecei a enfatizar os estudos. Aí vem essas maravilhas agora, que é o BBQ. Aqui eu trouxe cupim defumado, Eita, ninguém e gosta. costelinha suína com molho barbecue defumado. Aí aqui, essa técnica que a gente utiliza Só um minuto. Explica, não, Você vai vai deixar explicar agora. Explique pra gente, pro pessoal saber o que é. Qual a diferença do barbecue tradicional americano para a forma de preparo tradicional que o pessoal usa hoje? Vamos lá. Existem várias técnicas para fazer as costelas, tanto costelinha suína como costela bovina. A de fogo de chão, a costelinha suína hoje que o pessoal faz no forno de casa, que você cozinha ela principalmente, limpa a peça, tira aquela película que tem atrás, você tempera. Muita gente faz, enrola ela no papel alumínio já com tempero e bota para cozinhar no forno. Quando ela atinge uma temperatura interna ou que você vê que soltou do osso, a gente retira, né? Abre, coloca o molho barbecue, coloca ela no forno novamente para ela dar aquela secada e secar um pouco o molho. A diferença da costelinha, que é feita no forno ou na churrasqueira nesse processo, muda do processo do barbecue, porque esse aqui, ela foi só temperada e foi exposta a 3 horas na fumaça, dentro do equipamento de fumação. Após ser defumada lá, ela saiu praticamente na temperatura entre 76 a 80 graus internos. Aí quando a gente embala no papel alumínio, para ela terminar de cozinhar, para soltar do osso, que é no padrão que está aqui. Aí esse padrão aqui, ele é, eu chamo de linha prática, que é o churrasco pronto para quem não quer fazer bagunça em casa, não quer fazer uma fumaça. Porque nós temos dos cortes do BBQ 100% hoje, do corte de suíno, né, com os cortes de frango, petiscos também, tudo embalado a vácuo. Porque o defumo, aqui está pronto para consumo. Eu trouxe, você viu, eu trouxe para cá congelado. Aqui o cupim eu trouxe congelado, passou o quê? 20 minutos, 30 minutos ali fervendo. Tá vendo? Agora a gente vai só abrir, Embalagem a vácuo, né? embalagem a vácuo. Não dá vontade de comer só e Aí, tem tipo, o professor falando. Ó, o processo de preparação desse cupim, ele foi defumado por 6 horas. Após ele ser defumado por 6 horas, ele foi embalado, né? E para poder quebrar o colágeno e ficar macio do jeito que ele está aqui. Não sei se você está sentindo o cheiro aí. Eu não tô, não. Vocês não galera- sentindo, não. Posso dizer que tá bom, viu? Deixar a galera com inveja. Eu- Então, ó, a carne que foi defumada, que passou um processo de 6 horas, ela foi regenerada, ficou pronta para consumo aqui para vocês em 20, 30 minutos. Então, a fumacinha aqui, ó. Faça o teste aí, experimente. Rapaz, vai fazer esse sacrifício, não vai valer. Sacrifício, meu pai. E aqui é a costelinha suína, já com molho barbecue. Aí tem um amigo que fala, né? É a costelinha chupa canguru. Sabe por que chupa canguru? Mesmo aqui. Por causa do restaurante famoso aí, que tem a costelinha que é bem famosa, só que ela não é defumada desse processo, né? Então, ninguém fala que é a chupa canguru. Não, galera, vocês não tem noção, não. Viu? Eu podia ter uma faca aqui, mas você parte do garfo aqui sossegado, viu? Macia é ela. Então, aqui é a costelinha. Meu irmão, que top. Ô, professor, então além dos hambúrgueres,
Além dos hambúrgueres, o senhor também vende esses cortes? Sim, esses cortes. Todos prontos para consumo, a gente vem porcionado. Tanto a costelinha, ela pode ser aqui, ó, aqui é a costelinha. Com molho barbecue. Isso era pra ter sido no final da live, pra gente interromper aqui com o negócio, meu irmão. Na moral, velho. Caramba, meu irmão. Galera, vale muito a pena. Experimentem, me diga aí o que vocês acharam. Achou, meu irmão? Foi melhor que eu comi, viu? E agora, vamos para valores, professor. Se o senhor puder falar. Hoje, esses 2 cortes que o senhor trouxe hoje, qual a gramatura e qual os valores hoje? O pessoal ficar ciente, porque eu já acho que eu vou encomendar já. Ó, cupim. Vá perguntando aí, viu, que eu tô... Cupim, hoje eu trabalho com porções de 500 gramas. Ele já vem embalado assim, porcionado. Tá? Aqui tem 500 gramas de carne. Para o almoço, já tem serve de 2, 3 pessoas tranquilamente, até mais. Já, lá em casa mesmo, um pacote desse. Não, para vocês dois eu sei. Para nós dois não, mas para pessoas normais. Pessoas normais. Pessoas normais, 3 pessoas como aqui sossegado. Tem. Então, assim, para almoço, né? É bem servido. Nós estamos falando hoje de 500 gramas de proteína pura, tá? Então, hoje eu tenho valores da porção, tanto da costelinha. Deixa eu partir aqui para botar para vocês experimentarem a costela. O Rinho tá só salivando. É isso que eu ia fazer agora, o bicho do Rinho, velho. Pera aí, pô. Você não gostou do Rinho, pô? Não, meu filho. Não. O cupim tá top demais. Ei, agora aqui, experimenta aqui. Quem faz um cupim massa também é daqui, não bate mais. Não, não chega os perninhos, pô. Não, o tempero por conta da defumação, né, velho? A gente chega os perninhos, meu amigo. Ó, e o... Aí vamos lá, valor você perguntou. O prato vai, você vê aqui. Eu gosto assim, ele sabe, cara, é grande, olha o tamanho, ó. Eita, meu irmão. Dei uma água pra galera ver. Olha o osso, velho. Olha, não, peraí. Olha pra aqui, ó. Papo real. Você é um homem de bem, rapaz. Para. Eita, meu irmão. O cupim hoje, ele tá saindo a... Calma, homem. Não. Se conta. Aquela que eu trouxe pra você, aquela industrial. Calma. Vê se cheira aos pés, velho. Aqui, eu vou botar aí no prato. Fala aqui, vou pegar a licença até o microfone aqui. O cupim hoje, a porção de 500 gramas, ele tá vendendo a R$85, tá? Do jeito que tá aqui, do jeito que tá aí, pronto para consumo. Aí nós temos o brisket também, que é o peito bovino que eu te falei, no mesmo valor. Porção de 500 gramas hoje saindo a 85. Também já vai pronto, mesmo processo. Todas as carnes que eu tenho embalada a vácuo do American Barbecue hoje, o processo é esse. Ela congelada ou descongelada, você bota para ferver a embalagem, 20, 30 minutos no máximo, só depois abrir e comer. Os cortes de frango também. No Natal eu faço muito... Eu tenho clientes que me pedem o frango, eu vendo como frangão no Natal. Que é média de 3, 4 quilos de frango, né, inteiro, de fumo, também embalado a vácuo, onde geralmente no Natal o pessoal que compra peru vai colocar no forno, leva 4, 5, 6 horas, você vai pegar e vai aquecer em 20 minutos. Caramba. Então, o processo é esse. Não, ó, detalhe. O que eu falei de cortar a carne no garfo. Levanta aqui pra câmera ver. É no garfo, meu irmão. Não existe não. E a costelinha tá dura, não pode falar que ela tá dura. Você vê aí. No caso, esse produto aqui é o que o senhor usa no hambúrguer, no caso. Não. O hambúrguer hoje eu trabalho... O hambúrguer hoje eu trabalho só com carne bovina, 100% Angus também. Tá? É o blend bovino hoje. É isso que eu ia falar. Tem uma mistura aí pra ser um blend, né? São dois tipos de cortes. Né? Geralmente a gente usa muito o peito e o acém, que são os dois cortes bovinos, para poder fazer. Já existe algumas hamburguerias que fazem um blend misto, né? Suíno com bovino. O meu não, só trabalha com a carne bovina. Aí costelinha suína, hoje eu tenho essa que eu trouxe para vocês aqui, já sabendo que vocês não são normais, né? Vocês não são normais. Eu trouxe logo uma porção inteira, tá? Que hoje a gente está vendendo no quilo a porção. E meias porções hoje eu tenho, que pesa aproximadamente aí. Aqui nós temos 1 quilo de costela. Essa costela, tá saindo quanto? Essa aqui, ela inteira, saindo a 109. Pessoal, deixa logo o número, pra quem quiser encomendar isso aí. 9. Porque assim, tá com água na boca aqui, acho que a Fica galera melhor. vai... Acessa pelo Instagram, né? No arroba que você vai colocar. Vai colocar o pessoal. Porque lá na bio do Instagram tem um link que é o cardápio digital. Pronto, melhor ainda. ainda. Lá já cai diretamente do sistema, que eu estou tentando desvincular um pouco o meu telefone para pedir, porque o pessoal tá pegando diretamente com o sistema, porque lá tem todas as informações também. Aí fica bem interessante. Tá? Aí nós temos hoje a costela inteira, tá? E meia porção dela também. Meia porção vai aproximadamente de 500, 600 gramas. A gente vende hoje a meia porção a R$ 59,90, né? R$60 meia porção. E se o cliente quiser levar a porção inteira, R$110, R$109,90 é o valor dela. Gente, vocês não tem noção não, viu?
Ei, agora a galera tem um podcast que, tipo, a galera tá fazendo entrevista de comendo assim, não, parece só aqui, viu? Aqui é diferenciado, meu irmão. Meu irmão, que carne boa. Para de perguntar, porque É. perdeu o assunto. Viu? Não, Ô, agora- meu irmão, você fala um negócio desse, pô. Ué, a gente ia até voltar pro roteiro agora, porque a gente, se eu quebrou, a gente não emenda. Aí dando a sequência sobre a questão de tecnologia, né? De jiu-jitsu ou assador. Então, em 2020, depois que comecei a estudar mais um pouco da deformação, eu saí do hambúrguer e fiquei focado 100% só com os cortes de churrasco americano, só do American Barbecue. Então foi onde eu comecei tudo, até a gente conversando. Eu acho que a porta de entrada para quem está começando com o American Barbecue, da galera que é do segmento de churrasco e quer aprender a defumar, eu acho que o primeiro ponto, o passo é esse aqui, é a costelinha suína. Por quê? A gente tem a forte influência hoje do paladar da costelinha suína defumada, falei do restaurante do Canguru, Aham. né? Porque eles fazem uma costela com molho barbecue, então já é uma porta de entrada para o paladar. Então, tipo, se você gosta de uma costelinha suína com molho barbecue, então a probabilidade de você gostar dessa 100% defumada, ela é 90%. Uma da 90%. Porque é a porta de entrada. Só que eu comecei com os cortes de frango e costelinha suína. Então eu faço fazia, né? Nunca mais eu fui pessoal. Tenho até clientes que estão me cobrando. Os petiscos. Asinha defumada e coxa de frango defumada. E a coxa de frango defumada, a gente chama de chicken lollipop. Eu pego a coxa, a gente corta a canela do frango da coxa e deixa feito uma maçã do amor. Porque fica só o palito, só o osso, limpo. E ela pode ser defumada, a gente molha no molho barbecue e você come molhando no molho barbecue a coxa de frango. Aí a chicken lollipop e as wings, que são as tulipinhas da asa, também defumadas com molho barbecue. Então, minha porta de entrada com o American Barbecue para colocar o gosto do defumado no paladar do pessoal foram esses cortes: costelinha suína, asinha e coxa. Aí depois veio costela bovina. Depois da costela bovina, veio o cupim e veio o brisket agora. E hoje, assim, dos principais cortes que eu tenho disponível sempre em estoque em casa, já pronto, congelado, né, para consumo: cupim, brisket, a costela suína, costela bovina e estou voltando ao cardápio agora, a linguiça defumada apimentada, né, que ela é texana. Massa. Então, já fiz os testes, ficou legal o sabor. Então, é uma linguiça bovina, ela é levemente apimentada, que vai ser 100% defumada também. Aí, como é que você prepara? Vai estar pronta para consumo, também embalada a vácuo. Você vai descongelar. Você pode grelhar na churrasqueira, fazer na frigideira, quiser estar na airfry, bota na airfry também. E vai ser... O sabor é surreal, é Eu diferente. misturei as duas agora. Professor, volta no assunto da madeira que o senhor falou, passou batida aqui por mim, não lembrei agora, que tem a escolha da madeira, né, e tal. Cada madeira que o senhor usa é um gosto diferente da carne? Proporciona. É difícil chegar assim. Há quem diga, né, ainda até brinca, né, com os colegas do pai, se eles estiverem assistindo, vão começar a rir. Ele fala que é o sommelier de madeira, né? Sommelier de pau. Que conversa da porra. Porque assim, tem uns amigos, logo no início, a galera, eu consigo identificar que o sabor... Qual é a madeira? O sabor essa carne, essa costelinha foi defumada com maçã, com lenha de maçã, que o sabor é assim. Rapaz, acaba conseguindo identificar, mas assim, influencia no sabor, tá? Mas dizer a você que eu, Wilson, consigo identificar qual é a lenha hoje que foi defumada a costela, eu não vou conseguir. Só que o que é que muda? O aspecto durante o processo da defumação, a cor. Lembra que eu falei do bark, que é a crosta que a fumaça deixa? Existem algumas madeiras, algumas lenhas frutíferas que mostram a coloração mais escura na carne e outras mais claras. Por exemplo, goiaba. A lenha de goiabeira, ela dá um bark legal, deixa uma crosta legal na carne e a cor fica mais avermelhada. A gente chama... Porque aqui não dá para ver na costelinha assim, mas você consegue ver no cupim. Tá vendo um pouco mais escuro na parte de cima? Então, a gente chama de smoke ring, que é um anel de defumação. Por quê? Quando a gente pega uma carne, vai para a grelha, você corta essa carne, geralmente o que é que acontece? O pessoal fala que o sangue da carne está ali. Não é sangue, não é sangue. Ali é a mioglobina. Então, o que é que acontece? Quando a carne ela é grelhada, você parte, a mioglobina está toda concentrada no meio dela. Na defumação não é diferente, ela vai estar. Porém, quando ela aquece, ela procura sair da carne. Quando a gente coloca passar uma carne e não começa a suar em cima,
A gente vira para poder selar. É o processo da defumação, a fumaça vai estar selando a carne, evitando que esse líquido ele saia. Por isso que essa cor rosa, ela fica na extremidade. Então, toda a carne que você for comer hoje, costela, cupim, brisket, e você vê um anelzinho vermelho em volta e o meio nessa cor cinza, é uma carne que foi defumada, foi o processo de defumação. Aí, essa decor de goiaba, que ela dá uma cor legal, né, na carne, e tem uma que no visual você consegue ver, que fica diferente também, é se você usar a lenha de brinco de viúva. Quem tem bastante aqui. Tem bastante aqui. Aí, tipo, costelinha, as carnes mais brancas, se assim dizer, a costelinha suína mesmo, no processo de defumação, quando ela, antes da gente embalar do tal molho, quando a gente finaliza ela, dá uma olhada, ela tá lilás. Ela fica um tom, a carne tá ficando, pega aquela cor, não fica tão escura, mas ela fica um tom de rosa, puxando um pouco pro lilás. Que é a questão da própria brinco de viúva, que é muito igual jambolão, né? Azeitona, oliveira, azeitona. Então, ela mostra isso aí. Agora, dizer para você que o Wilson, não consigo identificar qual é. Por a questão da fumaça, você consegue, sim, no processo de defumação, identificar alguma ou outra. As mais cítricas, né? A limão, tem gente que defuma com limão, consegue a laranjeira, você consegue sentir um cheiro diferente da coisa. E tem um detalhe com relação à madeira para defumação, porque ela não pode ser lenha verde, tem que ser seca. Então, se você corta hoje um pé de laranja, por exemplo, foi uma poda, eu posso já usar essa lenha para defumar? Não. Pelo menos um processo de secagem, entre 3, 4, no máximo 6 meses. Aí, após isso, você pode utilizá-la para defumação. Porque quando a gente pega uma lenha verde, você ela começa a queimar, ela começa a ver ela borbulhar, né? Queimar toda a água que está dentro dela, ainda tudo, o líquido que tem na madeira. Isso não é legal para a gente. Então, tem que ser ela bem seca mesmo. Então, hoje, respondendo a sua pergunta, eu não consigo identificar, mas os sommeliers de pau aí, muitos conseguem, né? Dizem que conseguem. Sommelier de pau, meu irmão, essa fica na história. Professor, explica pra gente hoje, esse aqui que o senhor trouxe hoje, tem outras variedades de carne. Essa aqui é sua receita ou o pessoal que já trabalha com isso aqui é o sabor de todo mundo? Isso aqui é a receita do Will. E já emendando também outra pergunta, como foi que criou o seu blend de carne para hambúrguer? É receita sua ou geralmente o pessoal que trabalha com esse blend de carne para hambúrguer, geralmente vai ser o mesmo sabor? Vamos lá. Sobre a questão essa primeira pergunta que você fez sobre a questão do tempero, vai muito com relação à palavra, como vai saber o que é o pitmaster. A assinatura do pitmaster é o dry rub, é o tempero que ele usa para carne. O dry rub é um tempero seco, é um mix de temperos que a gente utiliza para poder temperar. Então, esse tempero aqui é meu. Você vai comer uma costelinha suína defumada por outra pessoa, vai ter o sabor de carne suína com molho barbecue, porém, o tempero que utilizou foi outro pitmaster. Existe já algumas marcas de temperos desses dry rubs que, tipo, se eu quiser vender, eu tenho o meu... Assinatura do cara. Esse dry rub eu tenho ele já vinculado a uma empresa que fornece para mim, que se eu quiser comercializar ele, eu faço a negociação, eu começo a comprar os potes com a minha etiqueta, com o meu rub para poder vender. Aí, se você for fazer em casa ou fazer uma defumação ou um outro pitmaster quiser utilizar o meu dry rub para defumar, o sabor vai ser o mesmo. Mas cada receita, ele tem um tempero diferente. Porque vai muito gosto. Tipo, hoje aqui, o que é o meu dry rub para costelinha suína? Eu estou usando aqui 2 tipos de açúcares, né? Estou usando açúcares, estou usando o açúcar mascavo, açúcar demerara. Aí eu tenho o sal, eu tenho pimenta do reino, eu tenho páprica, eu tenho cúrcuma, eu tenho louro em pó, entendeu? Então, já estamos falando de 7 ingredientes diferentes para um tempero. Isso fora o segredo que eu não quero dizer, né? Lógico. Não, mas não tem. Só o que muda é a proporção de cada um, entendeu? Aí como a gente fala em partes. Soma aí 3 partes de cada um, você vai mudando. É a famosa receita. Né? Vai mudando a sua receita. Então, assim, a minha receita para costelinha é essa. Essa já é uma receita que eu já, depois não é a mesma receita de quando eu comecei. Por quê? Existem coisas que a gente vai identificando no paladar do... Vai melhorando. Vai melhorando. E até você entender seu cliente. Então, até como dica, para quem tem hoje um negócio e quer botar um produto para... Então, você ouvir seu cliente vai levar você a ter um produto de sucesso. Porque o meu dry rub, não o suíno, mas o de aves mesmo, eu lembro que ele ia com gengibre. Eu botava gengibre em pó. Já era um pouco de ardor, né? Por causa do gengibre e tudo e tal.
e algumas pessoas não gostavam. Então tem pessoas que tem um pouquinho mais, está muito apimentado. Mas o grau da pimenta do reino na defumação, ela não ativa para ficar ardida, tá? Dá um sabor, dependendo da concentração, para até ficar. Mas existem pimentas que se você coloca na defumação, ela vai ativar a pimenta, ficar mais ácida, entendeu? Então a gente vai retirando algumas coisas. Uma coisa, por exemplo, nessa costelinha comercialmente eu não uso mais manteiga no processo de embalagem, porque se você for ver qualquer vídeo de defumação hoje, o pessoal quando tira a costelinha, bota um papel alumínio, coloca lá um pedaço de manteiga sem sal, mel, arrocha açúcar, embala para poder ficar desse jeito. Aqui não, aqui eu estou só hoje com a costelinha, meu tempero e o molho barbecue em cima dela. Porque eu tirei a manteiga. Muita gente entrava em contato e fazia. Tem lactose? Tem lactose. Então nós temos hoje um público que tem a questão da necessidade de não ter lactose nos alimentos e a questão do glúten também, né? Então assim, a gente vai tirando muita coisa para poder atender o cliente. Então hoje os meus temperos não vão nada, né, que tem glúten e não tem a manteiga no caso do molho. Eu não utilizo mais a manteiga no molho barbecue nem na costelinha quando vou embalar, por causa do cliente com intolerância à lactose. Já quando a gente parte para os cortes bovinos, eu não tenho um hub específico como eu tenho aqui. É o hub mais simples, é o padrão texano que a gente fala, sal e pimenta do reino. Aqui você comeu um cupim somente com sal e pimenta do reino, que foi defumado. Meu irmão, agora eu tô ouvindo cada defumação. A defumação dá uma... Na moral, se a gente bota só sal e pimenta do reino, quando bota na churrasqueira, a gente come porque... Não, a gente mas come qualquer coisa, né, agora velho? mesmo dá um a mais. Você come e outra. É assim, do começo ao fim do que você tá Rapaz, o comendo. Guinho tá só olhando pra costelinha suína, você nem você viu o Guinho. É, pô, pega, bota a costelinha pra cá pra ele pegar pra cima, vai, bichinho. Foi passar aqui, Vai, certo? a gente bota pra laçar, Oi. o câmera pra lá assim, ó. É pra Olha, laçar. e nem o podcast, o câmera, Não come não, não come não, Fica só olhando. Aí você agita. Ó, e respondendo com relação ao blend do hambúrguer, o que muda hoje? Praticamente a grande maioria das hamburguerias, muitos hamburgueiros, ou até pit master hoje que tem o seu hambúrguer na defumação, ou até mesmo na chapa, na churrasqueira, tem gente que faz esse mix, né? Junta 2, 3 carnes, uma carne só. Tipo, hoje eu uso peito e acém, não é segredo para ninguém. Até muitos amigos já pegam também peito e acém. Eu acho que é o blend mais completo que a gente pode utilizar, porque nós temos 2 carnes boas, entendeu? Para poder... que dá um sabor bem legal, né? Para o hambúrguer. Além de todos os seus hambúrgueres, essa é a base. Essa é a base. O que muda? Percentual de gordura. Por quê? O mesmo hambúrguer que eu utilizo, que se eu fosse fazer na chapa, eu não posso usar o mesmo percentual de gordura que eu uso para grelha. Por quê? Quando a gente bota na grelha, se eu boto um hambúrguer com um percentual de 20%, que é o que é utilizado para chapa hoje, por exemplo, quando eu boto ele na grelha, ele vai secar. Né? Ele vai secar mais, vai ficar mais seco, não vai ter aquela suculência que tem um que a gente utiliza entre 25% ou 30% de gordura. Na defumação, na verdade, assim, a gordura, ela fala muito do sabor da carne, né? É um dos segredos, né, professor? Verdade. O ponto da O carne, ponto da né? carne. A questão da suculência que você mantém hoje, a hidratação da carne, no caso do hambúrguer, eu utilizo na defumação hoje 30% de gordura, né, e 70% de carne. Então, de 1 kg de carne, 70 gramas, 700 gramas, ele é de carne e 300 gramas é de gordura. Então, é moído fácil para poder fazer esse blend e defumar. Aí faço esse processo. Tanto se eu pegar esse mesmo blend com 30% de gordura, se eu defumo ele por 1 hora, ele vai ter toda a suculência da mesma forma que fosse para a grelha. Só que se eu pego ele com 30% de gordura, jogo na chapa, o que ele vai fazer? Ele vai liberar toda aquela gordura na chapa, a chapa vai ficar oleosa e fica aquela chapa toda babada que acontece aí em algumas situações. Então, exemplo, hoje, hambúrguer, os smash, né, que é aqueles hambúrguer mais fininho. O smash ele tem um percentual de gordura mais baixo, né? A carne que é uma bolinha, geralmente utiliza até de 15% a 20% de gordura, porque a ideia do smash é você fazer aquela crosta, né? Aquela carne fininha, assada, ela chapeou ali, gerou aquela crostinha, e você já tem hoje hamburguerias que já fazem o smash no ponto, dando ponto no smash. Já sai, deu aquela... selou um lado, deixou aquela crostinha, virou, depois colocou já no pão, mantém ele mais suculento também. Então eu acho que muita gente faz. Tem gente que gosta muito do blend, coloca um peito, coloca um acém e coloca a costela. Tem gente que só trabalha com costela bovina. Porém, assim, a costela, você não consegue
tirar, se você for comprar hoje, ou até alguém encontrar um açougue que chegue para você para comprar carne e peça para o cara pesar sem a costela, sem o osso e sem a gordura, me diga, porque não tem como. Então, se você pega hoje, existe o cuidado de você estar fazendo o blend, equilibrar o percentual de gordura, é fundamental pelo seguinte: se você pega só a costela, 100% da costela, você não sabe quanto de gordura tem ali. Então, se você pega uma janela hoje, uma peça inteira daquela e desossa ela, e você vai moer ela e vai fazer o blend para a gordura, vai ficar sabor lá em cima, vai ficar sensacional. Mas depende da forma que você vai fazer. Porém, ele pode ser uma carne que fica, um hambúrguer ser mais gordo, tá entendendo? E comercialmente, né, pela vigilância sanitária, existe um percentual. Esses 20%, esses 30%, ele não é porque eu acho que tem que ser, não. São normas de vigilância sanitária, entendeu? Porque existe um percentual, no máximo, comercialmente, você não pode vender uma carne hoje, um hambúrguer, por exemplo, que tem um percentual mais de que 30% de gordura. Mesmo hoje, quando a gente fez aquela resenha lá do Sete lá, que a gente fez aquele pedido do coletivo lá, quando eu pego um hambúrguer do senhor, assim, meu irmão, quanta técnica, quanta ciência tem aqui dentro. O Vagão, depois que cheguei lá, fez. E aí, tem mais para pedir mais? Já tô aqui, tem mais Eu não falo nada, ele foi muito bom. Queria comprar o da galera lá. Não, é porque assim, eu não sabia que esses machos iam, né? Aí eu digo, vou chegar lá, vou comer sossegado, uma coquinha, pá. Pesquisando, aí eu vou, aí você vai, eu vou treinar hoje. Meu irmão, acho que foi já não. Puta que pariu, perdi meus hambúrgueres. É foda. Ofereci dinheiro pra Tati, pra todo mundo. A Tati falou que tava R$50 dela. Cobrou 50 contos, velho. Rapaz, Tati foi mercenária, tudo, né? Aí o mestre até falou, né, pra ver com a galera, assim, tô à disposição de vocês sempre, né, até pra, nunca me neguei, tantas as ações que ele já fez dos aulões de graduação da equipe, eu levo a estrutura, a galera, aquele valor é simbólico, Graduação, não fui lá, aquele é o valor simbólico que a gente coloca pra só custear mesmo, eu vou ali, levo a minha equipe, custeia somente os insumos e eu faço o hambúrguer pra galera, e por sinal, dá pra gente fazer um negócio bem melhor, né, pra que todos possam, que todos possam comer, até fazer algo open. Tudo depende de vocês. Eu estou disposto para fazer. Negócio só que tem que chegar junto. Lógico, né, irmão? Tudo tem um custo, né, pessoal? Pois é. E assim, uma resenha, umas carnes, umas qualidades dessa aqui, irmão, a galera juntar. Agora também tem que matar o boi, né, pai? Calma, princesa. Professor, antes do senhor ser assador, não sei, quando eu cheguei lá, o senhor tinha outra função, o senhor trabalhava em outro ramo. Aí o senhor conciliava dever de casa, né? Lógico que tem dever de casa. Aí a gente conciliava o trabalho, que o senhor tinha fora, assador, né? E jiu-jitsu. Meu irmão, como era isso, hein, meu irmão? Até hoje, né? Na verdade, assim, minha vida comercial, desde quando eu me formei, fiz faculdade de marketing, com a intenção de trabalhar dentro do escritório de marketing, com desenvolvimento de estratégias, de vendas, de produtos. Mas como o nosso mercado ele não proporcionava isso, tinha para ir para os grandes centros, eu acabei fazendo como muitos administradores fazem, né? Entra para compor o mercado, parte comercial. Então, desde quando eu me formei, acho que antes disso eu já trabalhava com vendas, e minha trajetória até novembro de 2024 estava sendo comercial. Então, eu tinha isso como paralelo. O churrasco, para mim, de 2019 para cá, né, até o 2024, ele era algo paralelo que eu tinha para as semanas, minhas férias, minhas folgas, e sempre fui fazer um evento particular, sempre nos finais de semana. Então, comercialmente, de 7h30 até as 5h30 da tarde, né, comercialmente, à noite, na segunda e quarta, jiu-jitsu, e final de semana, os festivais e os eventos que tinham particulares. Então, e nesse, como eu falei, nesse meio termo também dos dias, a questão dos filhos, né, e a responsabilidade de casa também. Mas assim, eu sempre, a questão dos estudos também, todo horário livre que eu tinha, era o que eu utilizava para poder aproveitar para estudar, me profissionalizar um pouco mais nessa área. E assim, o churrasco, eu nem falei isso no bate-papo lá com o Thiago, a respeito dessa trajetória, que assim, nesse período, nós passamos aquele período, né, da pandemia, que para mim foi o meu escape, entendeu? Hoje a BBQ MCZ, que é a marca dos defumados, antes de ser a BBQ, tinha hambúrguer de quintal, como eu falei. Comecei com os hambúrgueres e hoje eu estou voltando com os hambúrgueres de novo no delivery.
Então, eu funcionava com um delivery de hambúrguer por amigos, por encomenda, somente no período da pandemia. E foi nessa fase da pandemia, agradeço muito a Deus, porque pela situação que foi aquele período, quantas pessoas perdi amigos, né, também. Então, muita gente ficou desempregada, né? E nesse período da pandemia, eu consegui rentabilizar alguma coisa. Eu consegui trabalhar, né? E mesmo estando de licença, no período que eu estava... passei 6 meses, né? Afastado do trabalho, das atividades. Porém, eu estava com esse deliveryzinho para amigos, mais na brincadeira. Então, assim, o que me levou nesse período da pandemia a não ficar bitolado como muita gente ficou, aquela preocupação, eu consegui canalizar um pouco, acho que o boom para o segmento, a gente estava conversando do outro lado, no outro podcast, que o boom para o churrasco de defumação no Brasil foi da pandemia, do período de pandemia, no máximo 1 ano ou 2 para cá. Agora tem aquela curva, né? Já começou a cair um pouco com os festivais e até a emenda com os festivais que foram tendo pós a questão da pandemia. Então, foi o período que eu estudei mais hambúrguer, via mais vídeos, comprei cursos, e então todo tempo que eu tinha livre, eu sempre estava lendo alguma coisa, estudando, como até hoje, né? Hoje, para fazer um cupim, um brisket, tem uma costelinha, chegar num ponto hoje que meu cliente gosta, e graças a Deus só elogios até então, não é só chegar, botar carne lá, como muita gente acha que, vou assar um churrasco, vou contratar um assador. Eu achei que eu era o top do churrasco. A gente hoje em dia eu tô aqui humilhado olhando pra casa do meu irmão. Quer que eu fiz da minha vida, me exibindo tanto? A gente se depara muito quando vê, né, o pessoal entra em contato com a gente solicitando valores, né, para buffet de churrasco. Aí entra numa seara que é uma coisa que está sendo... Nós do segmento do churrasco, nós conversamos bastante sobre isso, a questão de preço. Porque o cliente, muitas vezes, ele julga, rapaz, quanto é que é só para... Você chegar, Will, eu quero fazer uma resenha lá em casa, queria só um assador hoje. Você faz para mim? Eu não vou. Não, rapaz, não. Porque a minha forma de trabalhar hoje, eu não quero ter o papel só de ir com um assador para fazer um churrasco particular na sua casa. Eu vou explicar por quê. Já acontece a situação seguinte. Quando você contrata um serviço de buffet, um assador que vai para fazer tudo, hoje o meu contrato de buffet para fazer um evento particular, você só vai levar só a bebida. E se você quiser que eu leve a bebida, a gente coloca no pacote também. Você vai chegar só para sentar e comer. Da hora, são 4, 5 horas de festa, você vai estar com comida à vontade. Não vai faltar. Quando você vai como assador, tem amigos que fazem. Eu hoje, assim, não é minha prioridade fazer, tá? Porque eu não gosto muito de fazer por situações. Geralmente você vai fazer uma festa no seu aniversário. Vamos dar um exemplo que você convidou, chamou aos amigos da resenha, cada um vai trazer uma carne. Eu não vou saber qual a carne você está trazendo. Vai ter uma linha de trabalho, né, professor? Tá entendendo? Eu já fui para convidado, já fui fazer serviço de churrasco, assim, de assador, na casa de uma pessoa que, cara, chegou com carne congelada para fazer. Miserável! Entendeu? Aí, tipo, como é que eu vou trabalhar com a carne congelada? Você trouxe uma picanha massa, uma picanha de linha reserva, uma marca Angus. O cara trouxe um contrafilé que não tinha nem um milímetrozinho de capeta de gordura em cima. Uma carne que não tem marmoreio, não tem nada. Eu só trabalho com carne Angus no meu buffet. Tá entendendo? Então, para o cliente que está ali, ele não quer saber se foi o Wagner que trouxe, se foi o Floriano que trouxe. Não, vai saber que foi o assador. E até o dono da festa falou, rapaz, foi o cara que trouxe aí. Porque ele não vai se queimar. Tá entendendo? É aquela coisa, um leva boi de engenho e outro leva um contrafilé que comprou na quitandinha do seu Zé da esquina. E você falou uma das marcas que eu trabalho. Eu trabalho com boi de engenho hoje. Entendeu? Não é top. Então, os cortes é uma das marcas que eu trabalho. Meus hambúrgueres são boi de engenho hoje, entendeu? Eu tenho 2 empresas que eu trabalho com hambúrguer. O hambúrguer da boi de engenho. Boi de engenho hoje dentro da qualidade de carne hoje está entre... E eu trabalho com outra carne também, que é o mesmo blend, só que é na gramatura menorzinha que eu mando trazer de Recife, que é o da Quanto. Então hoje é aquele negócio, aquele ditado, né? Quem tem 2 tem 1, né? Então você tem 2, 3 fornecedores, você está sempre comprando aí. Mas eu só trabalho, então, a linha hoje a gente está falando de um gado que é um novilho Angus, um melangus, né, pode dizer. É um novilho hoje, uma carne super macia. Aí tu chega lá com short ribs, tu chega lá com, ou você quer dar um de capuz, leva um tomahawk, já pensou? Chegou lá, um prime, carne top, o cara chegou com, passou lá nada contra as carnes, não. Mas assim, toda carne é carne,
Não, entendeu? Mesmo, tem umas carnes que o boi é criado no ar-condicionado. Qualquer carne que Ouvindo você... música. Cara, É. são os vaguinhos hoje, pô. É. Quando você pega hoje uma carne hoje, uma carne assada, né? Churrasco nunca vai ser só uma carne grelhada, entendeu? Então, o churrasco ele é alegria, é relacionamento, ele é harmonia, né? Até como quem lembra Ele estreita o jaço, não Ali, é? principalmente. é confraternização, alegria, né? É confraternização. Bom, você conta. Eu quero ver quem é o cara que fica motivado. Apesar que tem, até eu ia fazer um comentário, mas para não dizer que não tem, mas tem quem faça. Mas qual a motivação que você tem de acordar no domingo e você assar uma carne sozinha para você? Entendeu? Assim, Eu não tô entendendo. Eu tô Tá entendendo? realmente. a diferença. Realmente. Floriano, vem para cá, arruma só uma carne. Aquele velho Ninho, cupim. traz isso. Então, você nunca vai ter à disposição a celebração de você Só. ficar sozinho. De fazer, não, vou comer hoje só aqui. Tá né? entendendo? Realmente. Então, da mesma forma, o churrasco nunca vai ser só uma carne, porque grelhar uma carne, qualquer um vai grelhar. Qualquer carne você pode colocar e vai assar, tá massa, botou um salzinho ali. Ainda detalhe de sal, o cara vai salgar a carne antes, ou salgar depois. Não existe, cada um que existe. Cada um faz o seu Eu lado, uso né? sal depois, tem gente técnica. que salga antes, tem gente que não gosta, não sei o quê. Cada um tem sua técnica, sua forma de trabalhar. Então, hoje eu não vou fazer evento como um assador. Eu sempre tento converter para o cliente o seguinte: rapaz, qual é a proposta? Não, vai ser um almoço assim, ó, vou fazer um valor X para você. Eu levo as carnes, porque eu já tenho uma garantia que o cara vai comer uma carne boa. Vai chegar de qualidade. Tá entendendo? Tá entendendo? Então, aí onde é que entra essa experiência do churrasco? Entra uma costela dessa, entra um cupim, entra uma costela bovina que eu levo. Aí vai uma picanha da Boi de Engenho, vai um chouriço da Boi de Engenho, tá entendendo? Vai um ancho. Chouriço é top. Então, Chouriçozinho, aí, boi de engenho. hoje, Você foi no mercado, a- procura. Boi de engenho. esse trabalho de assador, tem quem faça, tem vários amigos, eu já fiz, se acontecer, eu nunca vou fazer não, mas eu tento converter, mas dizer assim, pô bicho, até porque o cara não vai cobrar. Aí eu já boto um valor acima de que iria, pronto, eu sempre digo, tem o meu assistente, o Everson, sempre está comigo trabalhando nos eventos, vai estar no evento sábado agora comigo também, trabalha com outros assadores também, a gente paga o valor da diária de assador. Quando acontece uma situação dessa, eu ligo para ele, quanto é que tá a tua diária? Vou indicar você para um evento particular, para um cliente, o valor vai ser X. Entendi. Aí ele vai, olha só, o cara cobra Y para poder assar. Quer? Pronto. Eu nem negocio, indico ele, fale com ele e ele vai e faz o serviço. Eu sei que ele vai assar bem. Só que assim, não é o fato, você tá grandão demais. Não é tá grande, é porque a gente que já preza, eu sou muito chato por padrões. Qualidade. E é a questão da qualidade. Não, mas eu digo, não que os outros vão fazer de qualidade. Mas, pô, aí a resenha que foi Pô, mas não vai sair como você tá fazendo. Pô, você tem toda a preparação, defumação, essas coisas. Passar a carne lá de qualquer pessoa que levar. A gente recebeu a resenha do podcast passado, aconteceu no passado, né? A gente tava conversando, a gente trouxe à tona, eu vou falar de novo, se os caras tiverem assistido vão rir de novo. Que me deixou indignado ano passado, foi no período de confraternização, o pessoal começar a fazer cotação com o assador. É como se fosse assim, quanto é que tá essa costela? É 80? Quanto é que tá a costela? Vou comprar mais barato. Então, assim, começa a fazer os joguinhos, né, com os Ou assadores. chega assim, olha, fulano faz tanto, não faz Mas, não. cara, todos os assadores de Maceió fazem o mesmo serviço, a mesma técnica, né? Uns com defumação, um só, ou um fogo de chão. As carnes são os mesmos fornecedores, o padrão é o mesmo. Aí o cliente fica buscando por R$5, R$10 de diferença, o preço a menos. Aí chegou a situação do cara dizer assim, eu quero um assador. Alguém indica um assador meia boca. Eita! Meu irmão, isso... Subido, não dá não, velho, negócio desse não. Assador, não, porque o seu quer é só pra assar uma carne no racha, confraternização do racha, os caras não tem dinheiro, não sei o que, irmão, não tem dinheiro, não faz churrasco. Eu sou muito, eu corto logo, velho. Meu passaportezinho, né, velho? A pipoca, velho. Não tem dinheiro, não faz festa. Se tá caro, não faz, não compra. Agora o cara quer comprar qualquer tipo de carne, Dá qualquer uma coisa, meu irmão, Não, aí o cara chega. Não, pô, o cara só passa. Bom, a diferença, você formular, pessoal, alguém indicaria um assador para fazer espetinho numa confraternização assim assado? Mas Lá- bonito, né, professor? Lá a gente vai comprar os espetinhos, os caras a gente tá pensando, voltar a fazer alguma coisa. Mas, pô, meia boca, meu irmão, Desvalorizando a categoria. desvaloriza a Mereceu categoria. mesmo, irmão. E aquele negócio, já pensou? Eu quero um pedreiro meia boca, Um eu quero um meia pintor cueca. meia boca. Todo profissional ele é digno de respeito, né? Então se o cara tá ali... Toda Há profissão. aqueles que querem ter o respeito e são profissionais, e os não.
Aí você tem a opção. É aquele negócio, né? O barato que sai caro, né? Se você quer pegar um barato, vai lá. O que é que acontece? Você pega um cara desse, como eu já vi, até o me comentou também, quantas vezes vai para um churrasco, o cara não contratou você, mas um amigo seu foi convidado para você. Chega lá, botou um cara para assar, o cara já tá lá no depósito, na Tapaué lá, com as carnes todas cortadas, cheia de sal grosso, a salmoura todinha, pronto. Você vai comer um charque de ancho, um charque Sem de contar, né, pessoal? Sempre o primeiro pedaço é dele, né? Pois é, tem isso. Não, mas tá aqui, churrasqueiro não passa Eu fome, não né? vou mentir, não. Porque se eu fosse churrasco. Churrasco, mas aqui sabe o que acontece? O pessoal fala muito. Eu praticamente não como nos eventos quando eu faço. Porque a gente tem a responsabilidade, até uma coisa que veio à tona essa semana na rede social, o pessoal falando sobre isso, que foi mais voltada à bebida, né, em eventos particulares, do que a própria comida em si. O que é que acontece? A minha equipe, ela não bebe durante os eventos, entendeu? Correto. Tipo, se você me convida para ir para mesmo que o dono da festa chegue, tá aqui, você vai beber, eu já não bebo. Já tem essa política que eu já não bebo porque eu não bebo mesmo. E da minha equipe, no final, segura. Se o cara fica, não, eles vão tomar, aí eu seguro um pouco pro final, beleza. Mas o que acontece em festivais, em evento particular? Eu estou sendo contratado para trabalhar. A minha equipe está ali profissionalizando, né? Vai trabalhar e executar. Já pensou? O churrasqueiro está lá, quando tu chega para servir, que a gente tem o processo de, a gente monta uma mesa, você se serve com os acompanhamentos, estou lá para cortando a carne, vai ter uma pessoa, o assador, aí quando você chega para cortar a carne, o cara tá com um copo de cerveja, tá com uma latinha, uma coisa. Isso é o Aí eu mínimo. posso ser que é antiprofissional no mínimo. Não, né? isso é o mínimo. E se o cara já tiver bebido todas, Falando e tiver besteira. bêbado fazendo Deixa de besteira, Guaraná. e situações que acontecem, que pode acontecer, tá entendendo? Então, o comer é o de menos. A gente tá ali belisca uma coisa ou outra. Só que eu, particularmente, eu não como. Raramente eu como nos eventos. Eu como no final alguma coisa. Aí minha filha até disse, eu não consigo hoje, tipo, o defumado hoje pra mim, ele já chegou num nível que eu não consigo mais achar aquele diferencial. Meu irmão, que carne gostosa. Porque eu já comi tanto e já como tanto que eu já não tenho. O paladar está acostumado. O cupim é a carne hoje que eu ainda como mais, assim, com mais gosto. Rapaz, ficou. Eu consigo sentir. Mas depois de 12 pedacinhos, eu já tô. É o meu paladar. Eu já me acostumei. Então hoje, tipo, hambúrguer mesmo. A galera, eu acho massa que a galera fica. Meu irmão, o hambúrguer é isso, tal. Aí eu peguei esses dias, fiz um hambúrguer grelhado, sem ser defumado. Tá? De vez em quando eu faço. Então, assim, o sabor, para quem está acostumado só com defumado, o grelhado para mim já que massa, eu já sinto sabor diferente. A carne mesmo grelhada. Então, o meu paladar hoje, mas assim, por política mesmo, assim, minha, eu já não bebo e comer, não é porque não, a gente belisca, churrasqueiro belisca, mas já pensou como fica feio? Você tá na festa, de repente você contratou um assador meia boca, como o cara falou. Aí você tá lá, de repente você olha e o cara tá. O tempo todo. Você olha o tempo todo mastigando e não chega a comida na mesa, né, pro pessoal. Pode acontecer, né? Professor, não vou mentir, não. Eu trabalho em ligação há um tempo. Já gordo trabalhando com os pratos de ligação. Ô, meu irmão. Desculpa aí os empregadores que me empregaram, mas, meu irmão, eu levando o prato, aí batatinha já ia comendo, já ia provando. Às vezes na minha cabeça, quando eu voltava lá, eu disse, tá bom, eu aproveito tudo. Vai ficar na cabeça. O cara olhava assim, tá tudo ótimo. Professor, voltando aqui para o assunto, eu conheço o professor Will, faixa preta de jiu-jitsu do tatame, né? Opa, parei. Hoje eu estou conhecendo o Will Assador, top a história. Assim, qual foi a maior dificuldade ou uma história que o senhor tem aí, ou a maior dificuldade que o senhor já teve, tanto na cozinha quanto no tatame? Dificuldade. Acho que da cozinha hoje, a maior dificuldade que nós encontramos hoje, assim, para evento mesmo, né, para o empreender hoje com comida, ele não é fácil, né? Eu acho que empreender no dia a dia hoje, qualquer coisa, vocês que empreendem com serviço de prestação de serviço, vocês sabem que não é fácil ali de empreendedor. Ah, não é mesmo. E a maior dificuldade que a gente encontra hoje... Dificuldade do desafio, né? É um desafio diário para quem empreende, né? Todo dia, né? Matar um leão por dia, vamos falar, né? Mas o que é que acontece? Para o segmento hoje de churrasco, de restaurante, é o que a gente falou, né? É a questão da precificação hoje. É a dificuldade que nós temos hoje em fazer que o cliente entenda que ele não está comendo só uma costelinha suína. Tá entendendo? É o que tá, é o valor agregado aquilo ali. Porque o que acontece? Hoje a gente está falando de uma carne, poxa, Wilson, uma costelinha suína, R$110. Mas você vai ver no supermercado, tá 35. Mas 35 é o quilo. Sem preparação nenhuma. Sem nenhuma. Aí, vamos lá.
a gente está falando de R$35 que é uma costela. Essa costela ela perde 35%, dependendo da saúde da gordura, entre 30% a 35% do peso dela quando ela vai para o processo de cozimento. Entendeu? A carne ela perde. Aí essa perda ela tem que ir para a precificação. Então o quilo não é 35. É 35 mais 35, R$35 mais 30% de 35. Então já soma aí tempero, lenha, o tempo da defumação, a embalagem, né, a refrigeração, todo o contexto e para poder você conseguir fazer hoje. Então a maior dificuldade hoje que no dia a dia que a gente encontra é isso. Quando você quer fazer algo diferente, pronto, eu estou passando uma situação com o delivery de hambúrguer, de trazer, eu estou com o cardápio montado, que eu estava na ideia de voltar o delivery com hambúrgueres diferentes hoje, mas tipo, qual é a motivação que eu tenho de fazer 3, 4 hambúrgueres diferentes hoje, se o cliente vai dizer, meu irmão, tá caro. Tá caro. Porque, tipo, imagina fazer um hambúrguer do brisket, que é o peito bovino, que é um hambúrguer um hambúrguer de 180 gramas, ele vai queijo, ele vai uma tira de brisket de 100 gramas. O quilo, pra você ter ideia, o brisket, eu falo muito do brisket, é uma carne que a gente pode até perder 50% do peso dela. Cara, não vai chegar isso tudo, não. Já começa o brisket no processo de limpeza. A gente compra um brisket hoje, uma peça de 4, 5, 6 quilos, ela tem a parte de gordura ainda. A gente tem que fazer toda a limpeza para defumar. Porque se eu vou defumar só a gordura, eu tenho que limpar. Então, só na limpeza a gente perde ali 1,5 kg, 2 quilos. Fora quando ela quebra o colágeno e que a carne diminui, a gente tem a perda também disso aí. Então, a gente está falando de uma carne que eu vendo o quilo do brisket a R$170. O quilo dessa carne. É uma carne especial. O processo, uma carne passou 12 horas para ficar pronta. Entendeu? Ah, mas é porque demorou? Não, é porque o custo dela, o quilo dela tá R$58. A depender do corte. Qualidade. Se for pegar uma Angus certificada assim, que a gente encontra muito hoje na linguagem popular mesmo, não é um produto para assim, não é um produto assim acessível para toda a classe social. Não, vamos botar assim melhor. Dizer assim. É um produto premium. Exato. É um corte especial. Exato. Esse é um corte especial. Mas da mesma forma que eu tenho um brisket que está 170 kg, eu tenho uma costela bovina que o valor é R$130 o quilo. Ah, mas ainda está caro. Meu irmão, a gente perde 45% do peso também da costela. A gente compra a carne com osso. Entendeu? Aí tem que fazer, mas eu estou pagando pelo osso. E quem vai pagar o osso? O cara me dá carne sem osso, não me dá sem osso. Se eu for comprar a costela desossada, eu vou pagar mais caro porque o cara tirou o osso. Tudo tem isso aí. Então, hoje, esse hambúrguer que eu estou pensando em colocar no cardápio, ele tem 180 gramas de carne do hambúrguer bovino, vai o queijo, vai uma tira de 100 a 150 gramas desse brisket. Então, vai um pedaço de uma tira da carne do hambúrguer, fora o molho, fora o pão, aí vem embalagem e tal. Um valor do hambúrguer que, tipo, o cara vai fazer feito o que eu falei do colega que botou lá. 50 no hambúrguer pago nunca. Não, tem quem paga e tem quem não paga. Então, quem gosta de comer bem, compra igual. Né? Assim, mas já emendando a pergunta do senhor, me desculpa lhe cortar, público A, público C, qual o hambúrguer mais caro que o senhor tem hoje, que o senhor proporciona, o senhor vende, e o mais em conta? Ó, hoje, no cardápio, eu reformulei o cardápio mediante isso. Por quê? A questão da disponibilidade. Todo mundo hoje quer comer muito e quer pagar pouco, né? Aí, até se você, para analisar, gente, se você for comer um pastel com caldo de cana hoje, você vai gastar menos que R$20, vai depender do local. Já começa por aí. Outro dia eu fui comprar uma tapioca de carne de sol, paguei R$36, irmão. Uma tapioca de carne de sol. Aí, tipo, você achar que um hambúrguer, pão, carne e queijo, de 180 gramas de carne, um pão brioche com molho, com o ketchup de goiabada, você pagar R$25, tá caro. Entendeu? Isso seria o mais em conta. Aí o que eu fiz? Eu fiz umas promoções feitas aqueles clássicos do BK. 2 hambúrguer, né? Que a gente fez aquela promoção, né? Que eu fiz no dia do hambúrguer. 2 hambúrguer de 100 gramas por R$30. Saindo, dividindo por R$15 cada hambúrguer. Hoje ele não está nesse valor no cardápio, está de R$32,90. Mas a gente está falando de 2 sanduíches, né? Que está saindo em média de R$17 cada um. Ele só sai o combo, você não vai comprar ele hoje individual, eu só vendo o combo. Mas a gente está falando de 2 sanduíches, são 200 gramas de carne. Você vai no lado, no Mac, no BK, são hambúrguer de 60 gramas, prensadinho. Engraçado, aí eu falo direto, meu estresse diário é isso. Ah, mas é fininha a carne. Quando você vai comprar lá no Palhaço, ou vai comprar lá
Você chega pro cara e, meu irmão, que carnezinha fina na porra é essa? Você não vai, pô. Então por que pra mim o cara vem falar? Tá entendendo? Então, você quando chega na colação aos valores, eu tenho hoje os combos, que tá de R$ 32,90, 2 hambúrgueres, de pão, carne e queijo, 100 gramas cada um, que na verdade ele ainda tá com mais carne que muito Smash, que a galera paga aí R$ 36 no Smash. Tem gente que paga, eu já vi valores de Smash aí, faz os combos e tal, tá pagando quase R$ 40 no Smash. Aí quando você vê o Smash, duas bolinhas, tem duas carnes, duas bolinhas de 35 gramas, dá 70 gramas de carne. O meu tá com 100, entendeu? Um hambúrguer só tá com 100, você tá levando 2, entendeu? Então eu tenho os combos de R$ 32,90 e o hambúrguer mais alto, de 130 gramas, tá de R$ 25,90, que é o pão, carne e queijo. O mais caro que eu tenho no cardápio, ele está sendo o gorgonzola, de R$ 33,00. Então, no meu cardápio hoje eu tenho o pão, carne e queijo, que é o smoker bacon, que é o combo também, que está de 36, são dois. Então, vai pão, carne e bacon, o cheddar de 32 e o gorgonzola de 33. Os especiais que eu quero colocar, eles ficariam aí entre 35 a R$ 40, que eu estou vendo se eu vou colocar no cardápio ainda esse hambúrguer. Mas aí tem um outro fator, que quem trabalha com comida, a galera de restaurante, de hamburgueria, que é aquele que o cliente não vê. Por que o cliente não vê? O que é que adianta hoje eu ter 10, o pessoal me cobra. Só tem esse, toda semana faz. O que é que tem de novidade hoje? Eu só estou com de sempre. Porque qual a motivação que o cara da hamburgueria vai ter de fazer um hambúrguer diferente e tem que ter aquele insumo no cardápio todo dia que o cara funcionar para o cara vender uma unidade? Tá entendendo? Tem que conserve as coisas. Tipo, eu faço o meu molho de queijo. Meu cheddar, meu gorgonzola são molho de queijo que eu produzo lá. Então eu tenho um tempo de validade daquilo ali. Então, tipo, se eu faço um molho de cheddar hoje, eu só posso usar ele no máximo até amanhã. Se eu não vender nada, aquele ali vai ser descartado, pai, prejuízo. Tá entendendo? Aí, tipo, eu já vejo muitos restaurantes. Às vezes, quando na época que eu estava trabalhando comercialmente, restaurante de interior, quando abria, até o cara com uma proposta de um restaurante top no interior desse aí, o cara querendo copiar a ideia da proposta de atendimento do Canguru lá. E a galera chegar baixinho para atender. O cara pegou o cardápio, 300 itens, pai, do cardápio do cara, do restaurante do interior. Aí eu disse, irmão, tu tem tudo isso? Não, pô, não tem, pô. Entendeu? Porque gera desperdício, pô. Entendeu? Muita coisa. E assim, quem trabalha com restaurante não pode estar aproveitando, não pode nem, só não sei se vocês sabem, não pode nem fazer doação da sobra do dia, pô. Entendeu? Porque não sabia, do dia não pode não, velho. Churrascarias, não pode, entendeu? Ele pode fazer a marmita ao longo do dia, mas tipo assim, vou descartar, vou fazer doação disso aqui. Não sei, eu digo isso porque foi o que foi passado para mim na época. Não era permitido. Entendeu? Não era permitido. Não sei se hoje permite, mas tem gente que acaba fazendo doação. Porque, velho, dá para entender até que ponto aquilo ali realmente foi do dia, se foi feito para doação. Entendi. Tá entendendo? A não ser que eu digo, eu funciono de horário comercial, quando der 6 horas que eu vou fechar, pode fazer fila aqui na minha porta que eu vou fazer a doação do que sobrou. Tá, sabe lá. Tá entendendo? Eu não sei se pode. Eu acho que não pode. Mas aí, na época que essa informação você não podia fazer doação dele, que sobrava só da sua comida. Tudo é desperdício, tudo é descarte, pô. Tem que ser descartado. Restaurantes hoje e tem que ter um nutricionista presente. Saiu essa costelinha agora aqui. Quando saiu a fornada, a nutricionista vai lá, ó, um pedacinho dessa aqui, um saquinho, etiqueta, pra lá. Por quê? Saiu o lote 1 para servir. Alguém passou mal, não sei o quê. Qual foi? Qual foi o horário que saiu? Beleza. Tem controle já para ver se realmente tem controle de qualidade. Tudo hoje é controle de qualidade. Então, com relação assim, eu tenho, até quando a gente faz a ideia de fazer patrocinado, de divulgação, que você vai selecionar o público, tem lá, qual a faixa etária que você quer que come o seu produto? Eu tenho um produto hoje que come da criança, eu tenho meus filhos que comem, até o idoso, se o cara quiser. Então, assim, são preços acessíveis, tá entendendo? Eu não tenho a estrutura do cara sentar, porque até nas palestras, nos cursos que eu estou fazendo, o delivery, ele tem de ser mais, ele tem um custo operacional maior do que o salão. Sério, pessoal? Porque, rapaz, eu achei que o salão fosse o dobro, mas sabe por quê? Existe hoje fatores, né, a gente fala você pensa na questão do custo para quem tem a estrutura. Claro, a estrutura, o custo operacional do local, do funcionário, ele é maior do que ter o delivery. Porque o delivery, eu toco em casa, eu e minha esposa delivery, por enquanto.
Estou botando uma pessoa quando preciso de suporte e tenho tudo terceirizado para logística. A folha de pagamento do restaurante ele é maior. Mas você passa para ver o custo do hambúrguer, do delivery, ele sai mais caro do que vai comer lá. Porque, tipo, você sentou, vai sair o pão lá, vou assar, bota no pão, bota no pratinho, sirvo na mesa para você. Vamos lá, o hambúrguer foi R$ 25,90 para você, você comeu lá sentadinho. O cara ligou pro delivery, o cara tá... Vamos pensar no cara que faz a entrega grátis. Eu entrego no raio da gruta ali gratuito, né? Estou no raio até 2 km ali na minha casa, eu consigo fazer entrega. E assim, a plataforma que eu utilizo para delivery hoje, ela cobra ali. Mesmo assim, eu ainda mando o cara entregar e pago no meu bolso pro cliente. Então, vamos botar uma entrega de R$10. Entre 8 e R$10. O cara, você pediu meus R$25, né? Você sentou para comer, R$25. Aí você ligou, Will, eu quero que entregue aqui em casa um hambúrguer com carne e queijo. Aí eu tenho R$25 foi o hambúrguer. Aí eu tenho sacola, eu tenho os molhos, eu tenho etiquetas, eu tenho mais a taxa de entrega pro cara que é gratuito. Tá entendendo? Então, assim, o custo do delivery, ele se torna maior, porque existem N coisas que está embutida no valor, que às vezes no salão você não vai colocar. A precificação hoje do produto do salão, ele é diferente. Vamos supor, o cara está pedindo pela plataforma dessa aí, o iFood, da vida. O iFood é massa, o cara tá ali no aplicativo, pede, você paga pelo aplicativo e tudo tal. Só que o cara que botou aquele anúncio ali não vai vender nunca no salão o valor de R$25 por delivery 25. Porque ele está pagando de 20% a 36% ainda de taxa para o iFood para entrega pela plataforma. Então você vai ver, então o custo do delivery hoje ele é maior do que a loja física, entendeu? Para o produto final, para chegar para o cliente. Então é acessível, e os clientes pedem direto, rapaz, não está na plataforma não ainda. É bom para quem já vende muito, quem está no mercado há um tempão e tem um giro maior. Para quem está começando, a gente sofre um bocado ainda. Entendeu? Porque o retorno também não é assim, vendeu, recebeu, né? Aí tem escala, você tem ideia? A minha venda de hoje, eu vendo hoje, pela plataforma que eu trabalho, eu recebo por 24 horas. Amanhã, todo pagamento que eu estou conseguindo, como eu falei para você, fazer com que o cliente já entre no link e faça o pedido, ele já joga para o meu sistema, faz o pagamento por lá e eu recebo com 24 horas. Então a plataforma recebe, no dia seguinte eu recebo na minha conta o que eu vendi do dia. Já desconta a taxazinha dele, eu recebo na conta. A plataforma principal, no caso, não é assim não, professor? Não, ela vai com 30 dias. Então toda a minha venda de hoje, você recebe com 30 dias. Né? Aí tem antecipação, eles diminuíram. Não, mas aí tem um porém também. A que você vendeu hoje, você recebe com 30. Se você vender amanhã, a partir de amanhã você recebe com 30 também. Cada dia é 30 dias. Você não vai receber todo o seu produto. Você só vai receber o que você vendeu hoje daqui a 30 dias. Se você funcionou... Se você funciona todos os dias, então você fechou o primeiro mês, a partir do dia 1, depois todo dia vai cair na sua conta. Vai pingar. Vai começar a pingar na sua conta. Só que, tipo... E os outros 30 dias que você trabalhou? Entendeu? Tem um capital de giro, né? Tem que ter um capital de giro, pô. É um arrumadinho da pega. A forma mais fácil de você comer um produto... O que é que você julga como caro? Hoje eu falo muito isso, né? Ah, mas é caro. O que é que você julga como caro? Lanche? Sim, entendeu? Nada, irmão. Não, mas não é só o lanche tudo hoje. Olha, eu falei, tá uma besteira aqui no podcast passado, eu disse, o melhor investimento é comida. Não tem investimento em comida. Mas o melhor dinheiro bem gasto, pra mim, é comida. Quando você paga e você come bem, você fica saciado. Qualidade. E quando você come, meu irmão, que negócio. Você não volta, tem duas opções. Ou você não volta, entendeu? Eu não sou de reclamar, não. Eu simplesmente não volto. Não, é uma Se eu comer e não gostar, eu não peço mais. A gente já conversou em Itália, né, assim, a gente senta num lugar, a gente não liga de pagar caro no produto. Agora, assim, a gente quer que entregue aquilo que tá oferecendo. O serviço, você pagar pelo serviço, né? Cara, geralmente eu não olho nenhum preço, velho. Não quer dizer que eu seja rico. Eu sei onde eu posso andar. Chego numa lanchonete, pô, eu sei que eu posso comer lá, eu não pergunto nem o preço. Eu olho no cardápio do cara e peço. Eu olho o que tem. Pô, chegou, não veio, eu reclamo, tipo. Chegou, não veio, vamos supor que tinha frango calabresa. Ou não veio nem frango calabresa, um x-tudo, vamos supor. Ô, meu irmão, o gordo só gosta das coisas. Só reforçando, né, pessoal, o pedido dele é assim, quando o garçom faz o pedido lá, só o dele, ele acha que já é o pedido da mesa toda, mas é só o dele. Eu chamo, olha, não vem isso. Eu acho que teve algum erro, não sei o que. Eu não peço, não, eu quero outro. Não, beleza. Teve um erro, você vai ver se eu volto mais aqui. Compre. Cara, tem muita gente que eu vejo avaliar no iFood as coisas.
e sai queimando o restaurante, Estabelecimento. o estabelecimento do jeito que for. Pô, velho, a gente teve um casal aqui, o último podcast, o cara disse que fez uma pizza. São pizzas boas. Quando não é ruim, eu digo mesmo. E aconteceu de ele chegar no iFood, o cara botou lá, pô, velho, uma sacanagem. O cara botou, a pizza estava maravilhosa. Pena que veio com cebola. E deu uma estrela, pô. Quer dizer, lascou a nota do cara, pô. Foi a única nota baixa que o cara teve. E depois disso, o cara já pediu várias pizzas. E continuou cliente, mas o cara botou lá, lascou com o cara, pô, uma estrela, pô. Porque assim, a avaliação hoje, a gente tem um detalhe aí que bom, coisas que podem acontecer, como aconteceu recente, até a gente entrou em contato com a cliente. A questão da conferência do pedido. A questão da observação no ato da compra. Né? Se você pede hoje uma pizza, no caso, eu acredito que essa pizza o cara deve ter colocado a observação sem cebola. Ou não. Ele queria, não ou lembro, queria, eu não lembro. se ele queria sem cebola, vamos lá. Aí vem a pergunta, antes de continuar a pergunta, o cliente tem sempre razão? Cara, a gente também ficou fazendo a mesma pergunta aqui. Pra eles, o cliente tem sempre razão. Pra mim, eu às vezes atendo pra amenizar. Isso já caiu por terra, do cliente ter sempre razão, porque é aquele negócio. Vamos supor, ele recebeu a pizza, ele comeu, avaliou ruim e disse que pena que veio com cebola. Beleza. Isso é maravilhoso. Na comanda dele, quando ele fez o pedido, ele botou a observação se ele queria sem cebola. É que é isso que eu não sei, não lembro direito. Porque, tipo, é muito bom o cara chegar lá e dizer, irmão, vou dar uma estila porque veio com cebola. Beleza, mas por quê? A pizza, no padrão, né? Não algo ruim, mas algo que me chamou a atenção. Aí entra nesse critério aí de indicação. Por indicação do meu produto, funcionando o delivery, o cliente... no mesmo dia foram duas situações. Um amigo que entrou em contato para saber que queria um pedido e tem a taxa de entrega. O cara queria um hambúrguer só, tem a taxa de entrega. Ele não queria pagar a taxa de entrega, ele achou caro a taxa de entrega. Né? Da minha casa para o local dele. E já acontece assim. Claro, todo mundo quando vai para um aplicativo de comida, o cara muita gente dá preferência que tem. A gente fez de frete, né? O que tem de frete grátis. Entendeu? Só que quando a gente vê a questão do delivery hoje, tudo tem um custo, né? Então, o cara quer entrega grátis, mas sabe, é grátis para o cara que está comprando, mas para o cara que está fazendo ali, que é o dono do negócio, o cara está desembolsando alguma coisa. Aí, nesse mesmo dia que teve essa situação do cara perguntar e o cara achar caro o valor da taxa, teve um cara que disse, meu irmão, eu quero fazer um pedido, tudo tal. Agora, eu vi que você não entrega onde eu moro. Eu disse, meu irmão, me diga aí que eu dou uma olhadinha no sistema para poder cadastrar. Ele, não, porque eu moro em Satuba. Aí eu disse, bicho, realmente Satuba não tá no raio, tá até distante. Eu posso até te entregar, eu mando via Uber. O problema vai ser o Uber pegar a corrida daqui para ir para Satuba. Ele fez, não, quero só que você anote meu pedido aí que eu tô indo buscar. Meu irmão, o cara saiu de Satuba. Caramba, velho. Satuba pra ir lá pra Gruta, irmão. Pra ir pegar um hambúrguer, pô. Tá? Se ele tava vindo pra Marcel fazer alguma coisa ou não, mas ele foi, comeu na minha porta lá. Ele disse, não, vou comer aqui, tudo tal, pra não perder, pra não ter que chegar em casa. O cara comeu, não, porque não tem como receber o pessoal. Até porque é pra não devolver, pra não dividir, né? Porque aqui ainda não faz assim. Eu pego escondido, como no quarto pra não dividir. Mas então, assim, inusitado isso, me chamou a atenção que, pô, meu, o cara tá saindo de outra cidade, pô. Beleza, região metropolitana. Mas o cara saiu de lá, veio buscar. Então, eu até falei do podcast lá, eu tenho delivery, mas eu sou fã do Pegue Leve. Eu sou tipo assim, prepara a pizza aí pra mim que... Quanto tempo? Eu quero uma pizza assim, quanto tempo? Pronto, eu vou buscar. Eu sou assim. Porque, velho, quando eu chego lá, você me entregou a pizza, o que eu vou fazer com ela dali até chegar em casa, o problema é meu. A pior coisa é quando a gente trabalha com... Aí, assim, não entrando em polêmica com relação à galera das entregas não, do motoboy não. Mas quando a gente tem uma rede de entrega hoje, tem um sistema para entrega, raramente aquele motoboy vai sair com um pedido só, pô. Tá ligado? Raramente o cara vai sair da de casa. Se o cara no meio do caminho tiver outros aplicativos, ele passar por duas hamburguerias ali, tiver alguma coisa, o cara vai parar. Então, que hora o cara vai entregar o meu? Aconteceu. Aí uma situação que... Isso me chateou no dia. O cara pegou um pedido lá pra casa, era pra entrega em Guaxuma. Da minha casa pra Guaxuma, ele poderia correr pela Pia Rechalita, mais próximo. O cara saiu lá, não, pô, eu moro em... Era em Pioca o pedido. Eu moro em Guaxuma, mas aqui a minha última corrida aqui, já vou pra casa, por isso que eu já peguei. O cara saiu lá de casa, o cara veio pra levada, pô. Tá, pega, meu. Veio pra levada, pra dar levada, voltar pra entregar o pedido do cara, poder pegar. Por quê? No meio do caminho deve ter surgido algum pedido, o cara, vou aproveitar aqui pra fazer mais um dinheiro. Massa, beleza.
Mas aí o cara tá esperando. Então, se eu vou comer frio ou quente, vai depender de mim quando for buscar. Então, eu sou muito fã do Pega e Leve. Raramente eu peço uma coisa no delivery. Se eu sei que funciona rápido, entrega. Hoje eu consigo entregar no raio lá, até 5 km lá da minha casa, na parte alta ali. Eu consigo entregar num dia sem chuva. Eu tenho entregue lá pedidos em 20 minutos. Entre o pedido e a entrega, levar 20 minutos. A gente dá 40, 50 minutos no máximo do aplicativo. Show. Então, eu tenho um produto que, por ser defumado, eu consigo assar mais rápido. Entendeu? Eu tenho um tempo de produzir o meu produto mais rápido. Eu consigo fazer um hambúrguer em 7 minutos, 10 minutos no máximo. O negócio é, o motoboy pegar para poder chegar para levar para o cliente. Show. Aí isso me chamou a atenção, foi inusitado. E uma que, assim, foi mais inusitada ainda, é o cara comprar uma costela bovina e dizer, da próxima vez eu quero a costela sem gordura. Oxi! Ô, animal! Você não comeu carne não, foi? Ô, meu irmão! Rapaz! Fica aí, velho. Não, na próxima vez você mande a costela pra mim sem gordura. Ô, irmão, você come uma filé mignon, pô. Não tem gordura nenhuma, não, pô. Aí são coisas que a gente se depara. Aí a minha esposa fala que eu não tenho, eu tenho a minha vida comercial com atendimentos, né, com cliente, mas a gente acaba ficando saturado porque é aquelas perguntas tolerância zero. Não, irmão, não tem como não. Tem uma coisa que eu ao longo dos anos eu venho trabalhando isso e tenho botado em prática, mas a galera não faz. Às vezes eu estou na produção, como eu estou nessa fase agora, eu estou retomando, eu estou assando as carnes, eu estou fazendo os hambúrgueres, tudo. Aí, por que de desmembrar o WhatsApp, né, da pessoal e de jogar tudo pro sistema? O pessoal começa a conversar comigo, às vezes os amigos, bicho, prepara aí para mim, não, acessa lá. Não, pô, tira para mim, irmão, eu vou ter que parar, porque se eu tenho que parar para poder de fazer a produção, para atender o telefone, não ter alguém para atender, ela vai perguntar o teu nome para poder botar no sistema. Se é a tua primeira compra, é interessante porque vai cadastrar lá teu nome, teu endereço, tudo tal. Se tu pede no sistema, na próxima compra, já vai cair tudo formatado para mim. Então, só vai cair teu pedido, eu já imprimo a comanda para anexar e enviar. Então, acontece muito isso do pessoal tá entrando em contato. Aí eu mando cardápio digital, muitas vezes, pessoal. E aí, o que é que tem hoje? Aí eu, beleza, estou aberto, disponível, dá acessada ali no canal. Pô, vai tá funcionando não, tô acessando não, não consigo acessar não. Porque o cara tá com preguiça de acessar, e lá achando que... Meu irmão, o sistema hoje ele tá tão prático que você vai acessar, vai selecionar os itens, vai só botar o seu número e ele já vai reconhecer que você já envia pra gente. Quando você digita lá, já está no endereço que está selecionado. Se for um outro endereço para cadastrar, você tem que botar um novo endereço, mas já cai para mim tudo formatado. Tanto que, aí tem, hoje, como eu já estou rodando com esse sistema há 30 dias, já está girando meus clientes, né? Já são os meses que já estão recomprando também. Então, tu me liga hoje, aí deu aquela baixa na produção lá, chegou um zap, velho, eu preciso fazer um pedido aí. Ele diz aí que eu tenho logo aqui. Aí eu estou na frente do computador, aí carrega o pedido na hora, só digita o teu número de telefone, o teu nome, bolsa até pelo teu nome. Já pega o número, já está tudo formatado para mim, eu adiciono e vai. Só que tipo, a gente não consegue toda hora tá 100%. Tá fazendo isso, do passado até cobrava muito, né? A resposta tanto que existem os botzinhos hoje para trabalhar com o WhatsApp, e tem gente que até um amigo meu fala, né? Um amigo meu que é psicólogo, ele disse que são os carentes de atenção. Cliente carente de atenção, que é aquele cliente que quer o atendimento sempre humanizado. Desde quando eu comecei com os defumados, esse meu contato sempre sou eu com o cliente. Então muitos estão estranhando esse contato de falar. É engraçado que a minha esposa fica no computador, aí o número do WhatsApp que está vinculado lá é um número diferente. Eu estou mandando esse no pessoal e o pessoal fala com o robô. Aí o pessoal, boa noite. Aí o robôzinho fala, boa noite e tal. Gostei de fazer isso. Aí o robô fala, eu não entendi o que você falou. Porque esse chatzinho, a gente não pode conversar. O ideal é que toda pergunta que você fizer, ele vai estar interagindo ali. Então ele vai mostrar o cardápio. Qual bairro ele entrega? Ele, entregamos os bairros, tá? Ele mostra a lista de todos os bairros. E tem gente que fica insistindo, querendo conversar com o robô. Aí chega o momento que ele faz, não, vai ter que falar. Ele fala, oi, fulano, olha. Aí diz aí tudo, porque fica querendo conversar com o robô, como se fosse um atendente. Então, no meio da tecnologia hoje, né, da inteligência artificial que está hoje, a IA, tudo funcionando, então existe isso que ajuda no processo, né, de venda, mas algumas pessoas não gostam. Eu gosto de atendimento humanizado, você chegar ali, entendeu? De você conversar com a pessoa. Mas a gente tem que entender, pô, a pessoa hoje, o cara entrar em contato com um delivery aí que gira 300, 400 hambúrguer à noite, numa sexta-feira, entendeu? E o cara querer o atendimento ali para o cara conversar individualizado com o cara cliente, o cara vai conseguir? Consegue não. Não vai, pô. Às vezes no comercial mesmo, se tu tem tua demanda,
tu tá trabalhando, fazendo as manutenções, liga o cliente para você e você precisa conversar com o cliente. Você não pode ter um botzinho que vai estar falando por você. Você não consegue, ou você para o serviço, ou você tem alguém para fazer somente isso. Muito. Então imagina hoje para uma empresa ter uma pessoa somente para o WhatsApp, para uma para o sistema e as outras para fazer as coisas. Você botar um para ficar no computador e no WhatsApp, você não consegue também. Então hoje eu já entendo que muitas vezes que eu vou fazer, pô, é um botzinho, pô, mas é fulano. Se eu tiver um contato, eu faço antecipado, eu faço uma reserva, mas não fica aquela coisa de ficar. O Thiago fala muito isso, os carentes de atenção, né? Aí, professor, para finalizar hoje, qual o conselho que o senhor daria para quem está embarcando aí iniciando nesse ramo aí do churrasco e emendando também já nas artes marciais? Qual o conselho que o senhor daria aí para esses dias abençoados? Para arte marcial, escolha a que você mais se identifica, né? Ah, não conheço nenhuma. Vai testando. Faz uma, duas, faz umas aulas experimentais. E a que você mais se identificar, não deixe de fazer, né? Continue. O jiu-jitsu hoje, eu sou suspeito de falar, então eu iria para o jiu-jitsu, que você vai ser bem acolhido. Também recomendo. É uma família, né? As equipes hoje, elas são famílias e assim você consegue coisas, uma doutrina, né? Uma disciplina para o resto da vida. E para quem está começando hoje a empreender, não é fácil, né? A vida do empreendedor em qualquer segmento não é fácil, mas você for poder listar algumas coisas, primeiro, estude seu negócio, entenda o que você está fazendo, né? Procure saber estude o que você quer desenvolver, né? Para negociar, para vender ou para fazer o serviço. Seja um nerd dentro do seu negócio. Tem até um cara aí de hamburgueria bem reconhecido em São Paulo que ele fala muito, você tem que ser um nerd do seu negócio. Então hoje de refrigeração, você tem que ser um nerd do seu negócio, entendeu? Qualquer campo você tem, não pode deixar de estudar nunca. Eu falo muito para os meus filhos. Conhecimento nunca é demais, né? É a única coisa que ninguém nunca vai conseguir tirar da gente. Exatamente. A não ser Deus, no dia que você acontecer um acidente, você ficar acamado e você perder sua memória de ali e você esquecer. Eu digo até mais, eu digo o meu bem assim. Pode tirar tudo de você, mas seu conhecimento nunca. Nunca, entendeu? Então, mas se numa situação de graça, você sofreu um acidente, a coisa tá numa cama, ali você não vai conseguir fazer mais nada, tirar aquilo, você perdeu aquilo ali, mas ninguém nunca vai tirar o seu conhecimento, né? E além de você estar estudando seu negócio, estudar o mercado, né? Estudar o mercado. Entenda pelo menos o que é o CMV, né? Pois é. Precificar corretamente. Isso aí, tem muita. E se você for analisar hoje com relação a qualquer segmento, mas voltando para muitas empresas hoje que não sabem precificar aqui, isso é assustador, o número de empresas que não sabem precificar o seu produto. Às vezes você fala assim, você toca num assunto, fala sobre CMV, sabe nem o que é. Sabe nem o que é. Então, assim, eu tenho exemplos de pessoas próximas que tinham restaurantes de comida caseira, que eu fui lá para conversar com o cara, para ele pedir uma ajuda, para entender se melhorava o cardápio e tudo tal. Disse, você não vai conseguir desse seu preço, com base em que você está vendendo isso? Não, porque o concorrente vende isso, se eu vender mais do que isso, eu não vendo nada. O cara estava pagando para trabalhar, pô, ele fechou um restaurante de comida caseira, numa região periférica, giro de comercial também, mas se baseando, comprando as coisas mais caras, mas vendendo barato por causa do concorrente. Então, assim, você tem que ser nerd no seu negócio, estudar seus concorrentes, né? Estudar seu produto, estudar seu concorrente, mas estudar o concorrente por quê? Se espelhar nele, não. Eu tenho que trabalhar nas falhas dele. Eu tenho uma referência, pô, meu produto vai ser tão bom, feito o que o Floriano faz, eu quero ter uma clientela assim, tudo tal. Você segmenta seu produto. Quando você consegue segmentar, beleza. Você me veio, você falou tudo. Tem muita empresa aberta hoje por vaidade. Tem muita empresa que não se paga e está aberta por vaidade. Por quê? Eu digo isso, o pessoal até começa a rir. Tem empresa hoje que, se fechar, ela dá mais prejuízo do que ela aberta. Porque se você pensar numa empresa hoje que tem aí X número de funcionários, se o cara quebra, o cara tem indenização gigantesca. Tá ligado? Então, se ele está empatando, assando e comendo ali, ele está pagando todo mundo e ele não está ganhando, mas assim, está no prejuízo, mas se ele fechar, ele quebra mais do que já está quebrado. A verdade é essa. Então, assim, o cabo hoje tem muita gente aberta por vaidade, tem muita gente, assim, a vida de Instagram, ela é bonita, né? Tu maravilhoso, Instagram. Eu me lembro Instagram quando... só tá mais magro, pode olhar, né? Eu me lembro quando eu estava migrando, né? Assim, eu trabalhei essa fase de migração, aí entra para finalizar a quarta coisa
para quem quer começar. Eu tenho me deparado muito com algumas pessoas me procurando no Instagram, no segmento do churrasco mesmo. Velho, eu tô vendo que você tá vivendo hoje do churrasco. Velho, como é que é? É fácil? Como é que tá aí? Como é que você fez? Eu fiz uma transição. Eu tinha estabelecido uma meta, depois que, tipo, foram mais de 18 anos trabalhando na área comercial, né? Só nessa empresa que eu saí agora foram 14 anos. Então, assim, no momento que eu estava formado num curso que não estava exercendo a profissão, estava trabalhando com vendas, mas eu precisava de algo novo. Chegou a pandemia, foi algo que eles, pô, eu tenho uma profissão. Se acontecer alguma coisa, eu tenho uma profissão hoje para fazer. Comecei a trabalhar em cima disso, tendo meu foco, tendo meu plano A. Até falei, minha esposa fala que não existe plano B. E quando você tem, ou faz. Se você tem um plano A e você começar em outra coisa, você tira o foco de uma, você está falhando já no plano A. Entendeu? Só que, tipo, o meu era hobby. Só que eu fui me aperfeiçoando, fui estudando, até chegar o momento que hoje eu tenho um plano A. O meu não era um plano B, o meu era um hobby. O churrasco para mim sempre foi hobby até metade do ano passado. É um hobby remunerado. Eu estava usando minhas folgas, tudo tá massa. Só que, tipo, tudo é um planejamento. Ah, você recomendaria hoje? Teve um cara que fez, bicho, eu tava pensando hoje sair do que eu faço para trabalhar, meter a cara com isso aí. Simão, boa sorte. Só que na vida não é assim. Você tem que, hoje tem um planejamento, então se organiza, faz uma reserva, porque se você deixa de trabalhar a torneirinha aberta todo mês aqui para pagar o fixo, é massa, porque o extra é massa. Quando a torneirinha fecha, você fica só do extra para pagar as contas, aperta. Então você precisa ter hoje aí capital de giro, você tem que ter um dinheiro para investimento de equipamento. Então eu fui me equipando. Tudo que eu tenho de estrutura de equipamento hoje foi comprado antecipado. Não comprei nada para agora, então não estou devendo nada de equipamento. Você planejou tudo, né? Foi tudo porque assim, a gente quando deixa de ter o extra, como você falou, o extra vira renda fixa, aí, meu irmão, o bicho pega. Então, para a galera que quer começar, estuda o negócio, pensa direitinho, aprenda a precificar, vê se é isso que você quer. Não é momento de arriscar, né? O arriscar hoje, você pode quebrar a cara mais na frente, né? Você pode chegar nessa vaidade de estar funcionando, né, por vaidade, né, e sem estar tendo lucro. Mas não querendo ser polêmico, né? Mas não vai querer abrir nada pensando nos seus amigos. Realmente. Não vai, porque tem amigos que falam, meu irmão, se você abrir todo dia eu vou estar lá. Pode contar que todo final de semana eu tô lá. Isso aí só vai na inauguração o cara vai. Isso o Will diz, outros que tiveram aqui diz, eu digo, não vá na onda não, de amigo bota nas costas e dizer, não, abra que vai dar certo. Aí, tem que ter amigo que tem que dar aquele apoio. Irmão, você não vai ter, não. Amigos e amigos, a gente sabe disso. A gente fala assim, né? Professor, vamos lá, de 100%, 5%. Não vai mais do que isso, não. E olhe lá. Mas dos 100% que você bota a fé, que fala com você, 5% vai pedir o seu produto, vai usar o seu serviço ou vai lhe indicar. O resto, mas você tira do... Vamos colocar um exemplo aqui bem claro. Que nosso câmera aqui, lanchonete que abriu no tempo, né? Pois é. Velho, e assim, a gente mandava colocar a cara pros amigos. Quantos amigos, velho? Assim, nem repostava. Nem dava uma força, tá aí, curtia. Uma coisa que é interessante, quando a gente passa a questão da gente fala dos amigos, independente de compra, ninguém é obrigado a comprar nada de ninguém. Lógico. A regra é essa. Com certeza. Entendeu? Assim, o apoio hoje. Quando você falou, quanto você vê que você falou que quando uma pessoa de fora tá torcendo por você, mais do que um amigo, aí você vê que o negócio é troncho. E muitas vezes essas pessoas que você tem próximo, que é família também, né? Inclusive família. Você tem a pessoa do lado ali e a pessoa torce mais para o estranho. Direto. Você uma coisa assim, coisas bestas. Você posta, faça o teste. Você reposta coisa de famosos que não sabem nem que você existe, mas do seu amigo que tá botando uma bola, ele não dá uma força dele. Vai, miserável, vou te ajudar aí. Tem aqueles que fazem. Graças a Deus, eu tenho aqueles que fazem, aos poucos que estão comigo sempre. Você tem ideia? A questão do hambúrguer, comecei com hambúrguer e estou voltando para estar um foco maior no hambúrguer agora. Eu tenho clientes que me compram hoje, que me compraram na primeira semana que eu fiz a primeira hambúrguer na época da pandemia, pô. E são pessoas que voltaram a comprar agora, que fez, eu tô com saudade do hambúrguer tal que você fazia, entendeu? E pessoas que compram e postam. Só que aquele negócio, a rede social hoje, ela tá tão assim, de tudo que você, vou mandar uma costelinha dessa aí pra você. Se você pagou,
A probabilidade de você... É raro são aqueles que vão fazer uma foto, marcar e indicar, né? Outros não. Para você postar aquilo ali, tem que ser... Não ganhei, eu paguei. Beleza. É o chamado pagar pela rouba, né? Isso. Aí, assim, beleza. Tem que fazer esse negócio. Mas, pô, você poder indicar um amigo, você comemorar. Tem até um vídeo que viralizou no Instagram de uma chefe de cozinha, que ela abriu uma dark kitchenzinha, um restaurante lá não sei se foi Paris, foi um local, e todos os amigos dela, de época de escola, faculdade, próximos, foram para a inauguração. Aí ela não acreditou que ela estava fechada quando ela abriu, estava uma fila de espera que estava dobrando Eu vi essa reportagem, eu mesmo. E ela saiu, pagada me arrepio, ela agradecendo todo mundo até o final da fila, o pessoal para poder prestigiar. Então, e hoje, quantas pessoas, se você abrir um negócio, você vai ter, entendeu? Que você conta dos dedos. Vai ter. Eu acho mais sabe o quê? Assim, o senhor oferece um tipo de produto. O senhor oferece... Não vamos nem na hamburgueria. O senhor oferece um tipo de serviço. Um amigo seu, que se diz amigo, precisa daquele serviço. Pô, ele pega de outra pessoa, mas não... Pois é. Eu tô dizendo, pô, tem cara que faz, meu irmão... Eu já ouvi muito isso. Meu irmão, seu produto é bom demais, só que é caro. Mas o cara, tá ligado? Esse meu irmão, aí tem não é meu público. Aí tem outro também que fala assim, não é meu público-alvo. O cara que quer preço, entendeu? Ele não é meu público-alvo. Agora o cara quer comer um negócio de qualidade, sabor diferenciado assim, o cara vai lá, tem. Entendeu? Olha, tem várias frases aí. E procurou pelo preço, irmão, pode procurar outro. E outro, tem aquele amigo que quer o seu serviço e quer que você faça de graça, porque você é amigo. Não, pô. Tem um custo. Eu tenho tanta experiência com isso. Eu tenho tanta experiência com amigos, eu tenho amigos. E pseudo-amigos que se acham meus amigos para se usufruir de um serviço que eu tô fazendo. Quer ver tem um colega assador que ele falou uma vez comigo, eu acho que na época eu indiquei ele para um serviço, aí ele fez, beleza, pô, depois eu te passo alguma coisa. Não, pô. Ele, não, pô, porque geralmente os caras que me indicam aí, os caras vêm me cobrar. Eu disse, não, pô, tô indicando, não vou cobrar nada não. Porque ele falou que tem um amigo, é um cliente, vê só, cliente com dinheiro, né? Ele fez o serviço pro cara, o cara parece que era advogado. Aí o cara ele fez o serviço de buffet para o cara, ele indicou esse assador para outro colega. O cara fechou ele com o cara, e aí, cadê meu 10%? Foi indicação? Liga aí. Tá, pega, meu irmão. O cara ligou para pedir a comissão porque indicou o serviço do cara. Então, liga aí. E o cara... Já pensar assim. Moral, velho. Tem gente que funciona dessa forma, né? Tem gente que não, funciona dessa forma. Pelo menos como me relacionando de bombeiro, não dá isso não. Eu indiquei um bocado. Já me indicaram um indica- bocado. Agora já perguntaram indica, também, professor. Já perguntaram. Ô, irmão, olha, deu certo o serviço aqui, aí. Manda o conto pra tu. Oxe, tá doido, é, meu irmão? Não, rapaz, faça o seu aí. Tem uns que fazem assim, aquele negócio combinado nunca vai sair caro. Se você vai, não, quando é que é o serviço para instalação do ar-condicionado assim, assado, é tanto, ó, tem um cara que vai entrar em contato. O cara tá querendo que eu faça, mas eu não vou conseguir. Eu vou cobrar um valor X para tu fazer, ganha eu e você. A gente combinou. Pois é. Agora tu vai lá, negocia, depois, e aí, quer a minha parte? Não negocio nada com você. Pois é. Entendeu? Então é muito isso. Então hoje a gente precisa entender que, pô, não custa nada, pô. Você tá ali. A gente passa, se você para analisar hoje, quantas horas a gente perde? O telefone hoje, se você puxar pro lado, mostra lá quantas horas você passou, né, com ele ativo em cada aplicativo. Se você for ver lá o que você passa no Instagram, não, tem gente passando metade do dia do Instagram hoje, só vendo conteúdo. Aí vem até tem um cara que eu sigo no Instagram, derrubaram a 7ª vez a conta dele no Instagram, um cara blogueiro. E assim, o cara vive de divulgação no Instagram. Derrubaram 7 vezes o conteúdo dele. O cara faz humor, trabalhando nas portas de loja, fazendo propaganda. Tira a resenha com futebol agora, vestindo a camisa dos times, tirando uma onda, tudo. Derrubaram a 7ª conta dele. Aí ele falando. Aí uma coisa vem à tona. O cara, para ele conseguir voltar lá para os 500 mil seguidores dele, vai ser punk agora de novo. E assim, contrato que muitas empresas só estava contratando ele por causa dos meus seguidores, alguns estão cancelando porque não tem mais. O cara está no prejuízo. Aí leva em consideração. O cara cria um conteúdo de diversão, beleza. A rede social muitas vezes está para isso. Mas tem quantos conteúdos que não valem nada o cara está consumindo ali, entendeu? E você está consumindo aquilo, você reposta um negócio nada a ver, envia, mas você não pega uma foto de um produto do teu amigo, o serviço, para divulgar, né? Então, professor, foi muito satisfatório ter você aqui hoje. Foi
muito saboroso, né? Prazeroso. 2 horas de live. 2 horas. 2 horas, meu irmão. O conteúdo tá topado. 2 horas e 2 minutos. Foi mais demorado. Posso dizer Se- a galera aí, se professor? for, se for botar as barras conversar, a gente passa conversando aqui. Só pode aí considerações finais. Bota aí seu Instagram, telefone se quiser, fica à vontade. Bem, galera, espero que vocês tenham gostado aí um pouco, né? Eu falo um bocado, né? Quem me conhece sabe que eu converso pra caramba, se for dar corda. E olha, eu acho que eu ainda. Acho que eu gerei alguma polêmica aqui ainda. Nada de não. Fora, mas o pessoal, que se algum amigo assistiu, vai dizer que foi polêmica. Quando a gente fala. Deixa eu ver esse negócio de amigo, depois você gerar algumas Pois polêmicas. Mas quem gostou aí, espero que vocês tenham gostado, né? Para me seguir no Instagram, @WillSiqueiraBBQ. Esse é o meu pessoal. Lá na minha bio tem o Instagram da BBQ MCZ também, que você tem acesso, onde você vai encontrar as fotos e alguns eventos que eu faço. O meu dia a dia de produção, a cobertura de eventos, geralmente eu faço no meu pessoal. E o da BBQ é mais o produto final. É mais as fotos do hambúrguer. Lá que a gente está divulgando o link também para quem quer fazer o pedido do delivery. Fazer as encomendas, porque de domingo a domingo eu tenho os defumados, congelados. E o hambúrguer somente o delivery está funcionando de sábado, sexta, sábado e aos domingos. Né? De acordo com a demanda. Esse mês agora a gente está fazendo os testes, mas com muita coisa de São João. A gente está filtrando ainda. Mas acho que a partir do mês que vem vai estar afinco mesmo os 3 dias. Esse sábado agora, devido a ser festa de São Pedro, tem 2 eventos no mesmo dia. A gente não vai estar funcionando no sábado. Mas, na dúvida, clica lá no direct e fala comigo. Já cai para mim a mensagem. Ou clica no link, fazer o pedido, já fala com o robozinho, já deixa o pedido no sistema. E ele está por aí. E a mesma forma, né? Não somente para o delivery, mas está interessado em fazer um evento. Está chegando no final de ano, a gente já praticamente metade do ano. Final do ano com as datas comemorativas aí para confraternizações. Fazemos eventos. Eu digo hoje que a gente faz de festa de bebê reborn até casamento. A gente faz. Contratando, querendo, a gente faz. Seja buffet de churrasco, seja só hambúrguer. A gente faz as hamburgadas também. E vamos abrir a primeira turma em Maceió para bebês reborn de jiu-jitsu. Agora eu vou dizer, viu? Depois que passar essa dia do bebê reborn, meu irmão, o que vai ter de orfanato de bebê reborn aí pra galera adotar. Vai ter um bocado. Pessoal, eu queria agradecer aí vocês ficaram aí, quinto episódio, com o Will, assador, pitmaster, faixa preta, dono da porra toda. Acho que vocês agora deu pra dar uma entendida aí, né? A gente de vez em quando dá uns cacetinhos na gente lá no CT. Nada, O estresse que ele tem com os clientes dele, ele desconta na gente lá no CT. Queria agradecer o apoio aí do pessoal que apoia a gente, Toca Barbearia, Tecnoclima Refrigeração, Pizzaria Mozzarella Delivery. Valeu por estar com a gente, viu? Valeu. E a galera que quiser patrocinar, chega junto aí, vai no direct. Curte e compartilha aí, que vai ajudar bastante a gente aí, viu, galera? Obrigado, professor. Valeu, até mais. Valeu, professor. Valeu. Obrigado pelo convite. Valeu, meu irmão. Show de Top bola. demais. Até a próxima.